A história começa em um cenário caótico, onde a humanidade estava a poucos passos da extinção. No meio desse cenário, uma mensagem do sistema aparece, informando que estava se iniciando a missão de prevenção demoníaca, cujo objetivo era defender-se da invasão. Após a mensagem, as pessoas notam o surgimento de uma enorme fenda dimensional se abrindo, de onde começa a sair uma besta rasgando os céus. Tremendo de medo, as pessoas não acreditam que realmente teriam que sobreviver à invasão daquela besta, conhecida pelo nome Behemoth. No meio do medo e do desespero, Behemoth ultrapassa toda a fenda sem perder tempo e começa a atacar as pessoas. Na cena seguinte, alguns figurantes gritam bem alto para que mantenham a formação, pois, se falharem ali, o mundo acabaria. E nos é explicado que, no início, era apenas uma competição entre as nações, mas tudo mudou quando a Liga Espacial surgiu em 2022. E uma batalha pela sobrevivência contra outras criaturas espaciais começou. A humanidade, representante da Terra, continuou falhando miseravelmente. Agora, restavam apenas 10 nações na Terra, trazendo grandes riscos de ser dizimado. No meio da batalha, a besta já preparava mais um poderoso ataque. Mas foi aí que o nosso protagonista finalmente apareceu. Pulando bem alto, ele encara Behemoth logo à sua frente e, em seguida, avança em sua direção, buscando acabar com a luta rapidamente. Após os dois ataques se chocarem, vimos que o ataque do protagonista superou o da besta, derrotando-a com um único soco. Os figurantes, ao verem aquilo, ficaram sem acreditar que uma besta daquele tamanho foi derrotada com apenas um soco. Após a derrota de Behemoth, o sistema do jogo aparece dizendo: missão completa. Por conta do choque entre os dois golpes, o protagonista aparece de pé sobre a besta, sem um dos seus braços. Foi quando ele escuta um grito dizendo: bom trabalho. E nos é explicado o ranking do nosso protagonista, que se chama Ji-Han. Ele estava em 7º lugar no ranking global de artistas marciais. A voz vinda de cima do prédio continuava dizendo: a nação América venceu mais uma batalha. E aquele momento era histórico e nunca seria esquecido. É mostrado Barren Williams, líder da guilda Sonho Americano, número 1 no ranking global. Após a fala de Barren, Sophia, sacerdotisa número 3 do ranking global, pula do prédio em direção ao nosso protagonista Ji-Han, para ver se ele estava bem. Ao chegar perto de Ji-Han, ela nota que ele havia perdido um dos braços. Em seguida, Sophia usa seu poder de regeneração para tentar recuperar o braço dele. De repente, a besta dropa um baú de recompensas logo à frente de Ji-Han e Sophia. O líder da guilda, Barren, logo ordena que Ji-Han se afaste do baú, pois seria ele quem dividiria as recompensas da batalha. Sophia acha aquilo injusto e questiona Barren sobre sua decisão, pois foi Ji-Han quem matou a besta sozinho. Ela afirma que não deveriam estar interessados apenas na recompensa. Barren então exclama para todos que dividiria a recompensa somente entre Sophia, o número 4 e o número 5 do ranking. Sophia, indignada, questiona Barren mais uma vez sobre o porquê daquela decisão. Barren responde que Ji-Han não é um americano, mas sim um renegado de seu país. Por isso, ele não tem direito à recompensa. Apontando para Ji-Han, Barren continua dizendo: mesmo que ele tenha sido naturalizado americano, ele ainda não é um de nós. É apenas um mero cachorro descartável. Ouvindo aquilo, Ji-Han se enfurece, mas permanece em silêncio. Enquanto Sophia tentava debater novamente sobre a decisão de Barren, Ji-Han a interrompe dizendo: está tudo bem, eu já estou indo. Mas, em seus pensamentos, ele concordava com Barren. Dizia a si mesmo que Barren estava certo, pois ele realmente era um renegado. Após a queda de sua terra natal, ele infelizmente fugiu para a América. Apesar dessa tragédia, Ji-Han obteve uma habilidade Rank SSS chamada Arte Divina Sem Nome, uma habilidade passada adiante por fragmentos. Seu requisito de aprimoramento só poderia ser alcançado se o usuário encontrasse o verdadeiro nome da habilidade. Foi através dessa habilidade que ele chegou à 7ª posição do ranking global. E, mesmo se tornando um ranker, ele não era reconhecido como um americano e sofria até hoje com esse tipo de discriminação. Mas o que realmente o fazia sofrer era a culpa por ter sido o único sobrevivente de seu país. Acordando de seus próprios pensamentos e culpa, Ji-Han volta à realidade e novamente tenta curar seu braço. No entanto, o jogo envia uma nova mensagem informando a todos os resultados da missão de rebaixamento da Liga de Bronze. A condição de conclusão da missão era a sobrevivência de mais da metade dos jogadores humanos. Logo aparece a notificação de que os Estados Unidos, sucesso, China, sucesso, Rússia falha, Japão falha, 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 falha. Ouvindo aquilo, o medo se espalha por todos, que ficaram espantados com os resultados, não acreditando que dentre as 10 nações restantes na Terra, apenas os Estados Unidos e China restaram agora.
e o sistema conclui dizendo que a missão de prevenção de rebaixamento da humanidade falhou, mas que haviam outros que falharam também, e eles eram os orcs, e que agora a humanidade teria que lutar contra esses orcs para decidir, em uma batalha final, quem sobreviveria ao rebaixamento. Todos logo questionam Barren se teriam mesmo que lutar contra os orcs, sendo que na última vez que lutaram contra eles, só venceram graças a Jihan. E Barren, ouvido aquilo, já fica irritado por estarem dependendo de Jihan. Barren então decide que dessa vez não escolherá nosso prota para defender a humanidade na batalha contra os orcs. Após Barren escolher os representantes da humanidade para a batalha final, todos são teletransportados para uma arena onde acontecerá a batalha. Ao começar a batalha, Barren libera todo seu poder e se enfurece ao lembrar que não precisaria do nosso prota Jihan para defender a humanidade e que ele era quem iria fazer isso. Logo Barren avança contra o líder dos orcs, na tentativa de eliminar os orcs sozinho. Com essa investida, o líder dos orcs também avança em direção de Barren, e com um golpe muito rápido, a batalha é decidida em segundos. Com um golpe em cheio na cabeça, o líder dos orcs acaba decepando Barren. Com isso, Barren cai logo atrás do líder dos orcs sem sua cabeça. Sem acreditar que aquilo aconteceu, todos da equipe de Barren ficam em choque com a morte do número 1 do rank, e com apenas um golpe. Logo após morrer, os orcs já avançam para cima do restante da equipe, os eliminando um a um, sem muitas dificuldades. E o último humano restante na batalha era Sofia, que foi escolhida por Barren para lutar. E o orc na sua frente, não mostrando qualquer excitação, a finaliza, concluindo a batalha. Todos que estavam na Terra assistindo à batalha final ficaram chocados com o que acabaram de ver. O líder dos Estados Unidos morreu com apenas um golpe pelos orcs, e em seguida, toda a sua equipe. Com aquele resultado da batalha, logo a ficha de todos caem, batendo o desespero, pois realmente o fim havia chegado para eles. Ao final daquela rápida batalha, o sistema informa a todos que a humanidade perdeu, e serão rebaixados da Liga Bronze. Mas, como não havia uma liga inferior à Bronze, a humanidade foi considerada sem valor, e que por serem considerados sem valor, a humanidade será expelida da Liga Espacial. Logo após dizer isso, começa a surgir um buraco negro do chão, engolindo tudo em sua volta, extinguindo tudo o que tocava. E o nosso prota, vendo que era o fim da humanidade, fica sem acreditar que realmente aquele seria o fim. Todos que foram engolidos pelo buraco negro caem em desespero, gritando por ajuda, pedindo socorro, uns gritando pela mãe, pelo pai, um desespero sem fim. Após o sistema informar que a exclusão da humanidade foi concluída, aparece um painel de erro na exclusão, pois havia um humano restante, e ele era o nosso prota, que estava jogado em um total vazio, totalmente imerso em seus pensamentos. E o prota questiona se ele era o único vivo de novo. Assim, surge uma tela de status dizendo que a habilidade das artes divinas sem nome estavam resistindo à sua exclusão. Com isso, o prota indaga sobre aquilo. Como assim as artes divinas sem nome estão resistindo? Será que se eu fosse forte o suficiente isso teria acontecido? Será que as coisas seriam diferentes se eu tivesse melhorado essa habilidade? Vendo a resistência à exclusão do nosso prota, os responsáveis pelo sistema questionam-se se deveriam dar outra chance ao nosso prota, pois ele tinha algum potencial. Logo após decidirem em um comum acordo que seria um desperdício de poder caso os eliminasse ali, resolvem dar a Jihan uma segunda chance, o enviando para a primeira era da Liga. Após a segunda chance ser dada ao nosso prota, ele se vê acordando, assustado em seu quarto anos antes daquele fatídico evento acontecer com a humanidade. Era como se nada tivesse acontecido com a humanidade daquele tempo. O Proja, tentando levantar da cama, se pergunta o que aconteceu, e que ouviu que iria voltar para a primeira era da Liga. Jihan, ainda sem acreditar que tinha voltado, abre a cortina do seu quarto e percebe que tudo está normal, e que o ano de 2020 é 3 anos antes de tudo aquilo acontecer com a humanidade. Jihan então abre a sua janela de status, e nota que ainda está no nível 2, e que aquele status era de quando entrou para a Liga naquela época. Logo nosso prota solta um sorrisinho dizendo que aquela era uma grande oportunidade de mudar o futuro e proteger a todos dessa vez, pois ele realmente viu como o fim do jogo terminou. O ano era 2020, e nesse ponto da história, a Coreia tinha um poder sólido, pois, entre os 11 melhores jogadores do mundo, ela poderia contar com o terceiro melhor jogador desse ranking, Yoon Se-jin, mais conhecido como o Rei da Espada. Ele era o motivo da Coreia ser inabalável naquele tempo, e graças a ele,
A Coreia era capaz de competir por classificações maiores com o norte da Ásia. Em julho daquele mesmo ano, o famoso Rei da Espada, Yun, decidiu trocar de nome para Ito Ryuhei e passou a defender a nação do Japão nos Jogos, tornando-se assim um cidadão japonês. Com o anúncio dessa decisão repentina de seu melhor jogador, o Battle.net da Coreia recebeu o maior choque de sua história. E somos apresentados a Ji-han, sentado no sofá, assistindo ao anúncio que mudaria todo o boato da Coreia dali em diante. Irritado ao ver aquilo, Ji-han lembra que no passado, depois que Yoon Se-jin saiu, a Coreia havia entrado em um grande caos. Ela havia perdido seu melhor jogador e, como resultado, caiu várias classificações na liga, pois não conseguiu mais vencer os jogos a partir de dali. Ji-han se lembra que, no início, o Battle.net era apenas um jogo, mas que 2 anos depois, se tornou uma guerra pela sobrevivência. Se alguém perdesse a vida no jogo, também perderia sua vida na realidade. Monstros apareceriam nos países de classificação mais baixa, e um massacre iminente aconteceria. Depois que Yoon Se-jin saiu, a Coreia foi rebaixada para os ranks mais baixos, como esperado, e eventualmente foi destruída. Isso só demonstra o quão forte e importante o Rei da Espada era para a Coreia. Só de lembrar como tudo começou, Ji-han já se enfurece e dá um soco na imagem de Yoon que estava na sua frente, nos revelando que, na verdade, o Rei da Espada naquela época era ninguém menos que seu cunhado. E ele até hoje não entende o que sua irmã viu naquele momento maldito que abandonou seu próprio país. Ele se questiona, ao mesmo tempo, se as coisas seriam diferentes se sua irmã ainda estivesse viva. Voltando à realidade, Ji-han ainda se mostra feliz por ter carismático no passado, mas seu status naquele momento eram patéticos, como ele observa ao ver a tela do sistema. No entanto, logo pensa que esse estatuto não o surpreende, pois naquele tempo ele só pensou em fazer apostas e beber, sem se importar com o que estava acontecendo no mundo. Ele confirmou que era um verdadeiro tolo. Nos é explicado que naquele tempo, todos se tornaram jogadores aos 18 anos, mas poucos jogadores receberam uma dádiva, e o nosso protagonista teve a espécie de receber uma dádiva, embora fosse de menor classificação, uma habilidade de classificação F. A dádiva era chamada de Olho do Viajante, que permitia ao protagonista ver os detalhes de outros jogadores. O nosso protagonista, inútil que era, usava essa dádiva apenas para ganhar dinheiro com apostas. Agora, ao ganhar uma nova chance, ele percebe o verdadeiro valor dessa habilidade. Ji-han segue olhando para seu status, incrédulo com como eles são horríveis. E se questiona, pois claramente ele tem status de jogador de nível 1, embora você esteja no nível 2. Pensando um pouco, Ji-han se lembra que havia adquirido uma poção de experiência no dia anterior ao que ele retornou. Ele fica sem acreditar que usava esse método para subir de nível naquela época. Ainda olhando sua janela de status, ele percebe que há cerca de 100 mil pontos de conquista, e se pergunta por que há tantos pontos assim. Imaginando que seja por ter retornado ao passado, o protagonista decide entrar no inventário do seu sistema para ver se retornará com algo a mais. Ao abrir o inventário, ele se depara com uma recompensa, um cupom de troca de pontos de conquista, EX, um benefício concedido ao último sobrevivente escolhido para repetir o desafio. Nos é explicado que, ao usar o cupom, o jogador poderá acessar a loja de conquistas. Ji-han indaga: um benefício? E é de rank X? Ji-han então usa o cupom, adicionando a loja de conquistas ao seu inventário. Ao abrir a loja, Ji-han observou que havia 3 opções de melhorias: 20 mil pontos para melhorar a loja de conquistas, 10 mil pontos para expandir uma janela de status, 10 mil pontos para adicionar um slot de aula. Nosso protagonista, ao analisar as opções, decide melhorar a loja de conquistas 4 vezes, utilizando quase os 100 mil pontos que havia ganho, restando-lhe apenas 10 mil pontos de conquista. Após evoluir a loja de conquistas 4 vezes, uma mensagem do sistema o informava que uma restauração urgente apareceu, onde era possível melhorar um item danificado para seu estado perfeito. Ao ler aquilo, Ji-han logo se anima com a possibilidade de restaurar algum item danificado. Seguida, Ji-han segue em direção a uma sala, onde ele coloca suas digitais para entrar. Ao entrar, percebemos que era uma sala de jogos. Ji-han então se sentou na cadeira e abriu o inventário da Battle.net. Em seguida, encontra um item danificado chamado Pincel Estragado de Dongfang Shuo, Rank A, que era um pincel inútil que foi quebrado. Logo, nosso protagonista usa a restauração urgente nesse pincel, restaurando-o completamente. Após a restauração ser concluída, vemos que o pincel se transformou em um item de rank SS, e que continha um vínculo com o deus Marcial. Mas ainda não sabemos o que ele realmente faz. Após concluir a restauração do pincel, aparece uma mensagem do sistema para Ji-han dizendo que o tutorial da Liga Bronze de Gangnam foi enviado em breve, e que ele seria invocado em 10 segundos. Ji-han
Entendendo aquilo, percebe que não tinha muito tempo. Então abre sua janela de status novamente e começa a usar aquele pincel em seu status, aumentando sua força, agilidade e vida em mais 5 pontos cada. Ao final dos 10 segundos, Jihan é invocado para o meio de um coliseu, na liga da Battle.net, onde o objetivo da missão era sobreviver contra os monstros do coliseu, junto aos 100 jogadores também invocados. Quando metade dos jogadores foram mortos, o objetivo seria cumprido. Ao ver no meio do coliseu, Jihan abre sua janela de status e percebe que seus traços de força, agilidade e vida foram combinados em poder marcial. Ele notou que havia recebido 5 pontos de poder marcial, um poder de status único, e para conseguir isso, ele também ganhou mais 10.000 pontos de conquista. Ao perceber o quão forte ficou após receber o poder marcial, Jihan se vê confiante na batalha que irá acontecer. Em seguida, o sistema informa que Jihan foi invocado sem estar logado ao Conector Battle, e isso significaria que ele experimentaria 100% do dor gerado naquela batalha, pois estar logado no Conector Battle inibiria as dores geradas pela batalha. Nosso protagonista então se lembra dessa ferramenta criada onde ele está, e havia um conector deixado para trás pelo seu cunhado, capaz de inibir até 99% da dor. Ele pensa que fará bom uso depois. Após se lembrar do conector deixado pelo seu cunhado, nosso protagonista recebe uma mensagem na janela de conquista, dizendo que ele possuía uma missão limitada, onde essa missão era ficar em primeiro lugar no tutorial da Liga Bronze de Gangnam, e que, se conseguisse, sua recompensa seria de 1.000 pontos de conquista. Ao lembrar de seu poder marcial, Jihan já se sente mais confiante em conseguir cumprir essa nova missão. Logo em seguida, o sistema informa que a batalha começou, e o nosso protagonista, no primeiro segundo de batalha, já se vê sofrer um ataque sorrateiro por trás, logo ficando sem acreditar com a rapidez do golpe. Já finalizando o ataque, o figurante logo canta vitória antes da hora, gritando que já havia pegado um novoto. Ao fechar a boca, o figurante nota que sua espada havia ficado presa. No segundo seguinte, ele percebe que sua espada estava sendo segurada pelo protagonista com apenas 2 dedos. Jihan, ainda segurando a espada, olha para trás com desdém e agradece ao figurante com um olhar frio e calmo por lhe dar o primeiro abate na batalha. É explicado brevemente que as guildas eram grupos que treinavam e administravam os jogadores. E como todos no mundo estavam animados com essa rede de batalhas, todos os países decidiram investir seus recursos para apoiar seus jogadores. Aproveitando-se dessa maré de oportunidades, com investimentos agressivos de empresas conhecidas, grandes e pequenas guildas nasceram e puderam se estabelecer na Coreia do Sul, treinando jogadores logo fortes cedo. A Liga de Bronze de Gangnam é o lugar onde estrelas em ascensão de cada guilda estreavam para mostrar todo o seu potencial. De volta ao Coliseu, o figurante, nervoso e apreensivo, indaga que a Liga de Gangnam está em outro nível. Nos é informado que seu nome é Do Hyuk-gyu, e que ele está na Guilda Divergente, administrada pelo Grupo Divergente, uma guilda famosa, que conta com várias estrelas em ascensão. Um jovem Gyu conseguiu entrar na Divergente depois de obter a bênção de Rank A Agilidade. Poucas pessoas recebem uma bênção Rank A, e sem dúvidas ele chegaria no top 50 do ranking. Com o início da batalha, Gyu enfrenta seus oponentes com um olhar de determinação, buscando o melhor oponente. Após uma breve observação, ele percebe que a maioria dos jogadores está equipada com bons equipamentos, e se borrando de medo, prefere recuar no primeiro momento, dizendo que o importante era sobreviver. Ao recuar um pouco, ele avista Jihan de costas, sem acreditar que havia um jogador ali sem armadura e vestido de moletom e regata. Acreditando que ele havia sido invocado por engano e que seria apenas um novato, Gyu então avança na direção a Jihan, na esperança de conseguir seu primeiro ponto na batalha. Acreditando que conseguiria esse ponto tão facilmente, Gyu logo pensa que é uma cara realmente de sorte. Logo no início já conseguiu um ponto assim tão facilmente. Ao chegar perto de Jihan, Gyu gritou: "Morra, seu novato descascado!", já fazendo seu movimento de ataque pelas costas de Jihan. E após realizar seu ataque, Gyu nota que sua espada estava presa. Só depois que a poeira do ataque se dissipou, ele notou que sua espada estava sendo segurada com apenas 2 dedos. Ainda sem entender o que havia acontecido, Gyu pensa: "Ele bloqueou minha espada com 2 dedos?" E gaguejando, Gyu questiona: Como ele acompanhou a velocidade da minha agilidade de Rank A?" Após aquilo, com os movimentos dos dedos, Jihan solta a espada, já jogando Gyu no chão com apenas um movimento. E olhando para Gyu, que caiu no chão, Jihan indaga: "Você veio participar da Liga de Bronze de Gangnam com uma bênção dessa?" Ouvindo aquilo, Gyu, ainda sentado no chão, responde: "O quê? Minha agilidade de Rank A não é qualquer coisa.
Acha que uma bênção de rank A é uma porcaria, seu descascado? E respondendo a Jiu, Jihan diz: não vou negar. Ouvindo a resposta de Jihan, Jiu se enfurece e pensa: como esse maldito se atreve a me subestimar? Ele fica se achando só porque bloqueou um golpe. Já com muita raiva, Gil decide usar toda a sua velocidade para atacar Jihan. Jihan, vendo aquilo, questiona: ele vai me atacar com tudo o que tem? Para ser sincero, a velocidade de antes não era algo para se subestimar. Antes de finalizar seus pensamentos, Jihan se assusta por quase ser atingido pelo ataque de Gil e esquiva rapidamente, notando que os ataques são mais rápidos do que antes. Gil então segue atacando Jihan, que continua se esquivando. No meio da luta, Jihan pensa: ele não é rápido, eu que sou lento. Jihan então se lembra de que já experimentou várias lutas em sua vida passada, e que essa luta não seria fácil, mas a trajetória dos ataques de Gil foi simples e óbvia. Ele poderia ver todos os movimentos de Gil. Gil segue atacando. Quando Jihan enxerga uma abertura no ataque, e com um contragolpe rápido, tira a espada das mãos de Gil, jogando-a para o alto, e olhando para sua mão tremenda, sem entender o que havia acontecido, Gil exclama: o quê? E com Gil parado, tentando entender como perdeu sua espada, Jihan logo salta em direção à espada, que ainda estava no ar, pegando-a. Jihan, se aproveitando aquela oportunidade, vira rapidamente e ataca o pescoço de Gil por trás, derrotando-o. Poucos segundos antes de desaparecer, Gil ainda exclama: impossível! E olhando para Jihan diz: na próxima vez que você encontrar, você acabará com sua vida. Após eliminar Gil, Jihan recebe uma notificação do sistema dizendo: você conseguiu a primeira morte do tutorial, e obteve 100 pontos de conquista. Ainda segurando uma espada, Jihan nota que ele está desaparecendo junto com o corpo de Gil e indaga: quando um jogador morre, suas armas desaparecem junto, e isso é uma pena, diz Jihan, olhando a espada sumindo em sua mão. Independente de uma espada, Jihan deduz que precisaria de mais 5 abates para poder chegar em primeiro lugar. Nisso, ele já olha para uma horda de monstros ao lado e indaga: na rede de batalha, tirando os jogadores, tem monstros também. Entretanto, matar um monstro equivale 0.1 de uma morte. Então, é necessário matar 10 deles para ser contado como uma morte. E, por isso, a maioria das pessoas evitam eles e vão atrás de outros jogadores. Especialmente se tratando de orcs, e ir atrás deles era idiotice. Logo após pensar que era idiotice atacar os orcs, aparece uma mensagem do sistema dizendo: uma nova missão foi gerada. Jihan pensa: uma nova missão? E nos é mostrado a seguinte missão: aniquile os orcs. Uma horda de 30 orcs é o grupo mais poderoso do Coliseu. Mostre a eles a diferença entre suas forças e os derrote. Recompensa: 500 pontos de conquista. Lendo aquela missão, Jihan diz: apesar de caçar monstros não ser eficiente, com uma recompensa assim, 500 pontos de conquista, é 5 vezes a recompensa de pegar a primeira morte. E continuando, ele diz: já que é assim, não há motivos para não fazer isso. Um monstro é só um monstro. Não são nada se comparado a um orc de verdade. E então, devo ir com tudo? Diz Jihan, já pulando em direção aos orcs. Os orcs, vendo Jihan se aproximando, não acreditam que um humano teve a coragem de atacá-los, ainda mais sem armadura alguma. Com Jihan se aproximando, 2 orcs arremessam seus machados em direção a Jihan, que já solta um sorrisinho despretensioso dizendo: é assim que se arremessa um machado, diz ele, pegando os 2 machados arremessados pelos orcs, arremessando-os de volta com o dobro de força, os atingindo em cheio e eliminando-os na hora. Os orcs, vendo aquilo, ficam paralisados, e ainda sem acreditar que um humano acaba de eliminar 2 deles em um instante. E no meio dessa reação, Jihan aproveita da distração, se movimenta rapidamente para trás de alguns orcs, e com um rápido movimento com o machado, decepa a cabeça de mais 3 orcs. Logo depois, recebeu uma notificação do sistema informando que 5 dos 30 inimigos haviam sido derrotados. No momento seguinte, ao ver como seus companheiros estavam caindo, rapidamente um dos orcs congelou no lugar e grunhiu em confusão, sem saber o que fazer. No entanto, esse efeito durou pouco. Depois de alguns segundos, quando os monstros recobraram a consciência e perceberam que o homem estava cercado por eles, todos atacaram ao mesmo tempo, tentando finalizá-lo, mas não conseguiram. Jihan continuou a ler os movimentos de cada inimigo, e ao mesmo tempo que desviava, interceptava as armas de cada um, diminuindo o número de oponentes. Seguindo com a batalha desigual contra 30 adversários, o garoto reduzia rapidamente a quantidade de monstros, até que, de repente, ouviu um grito nervoso: homem, destrua-o! Nesse momento, Jihan sentiu um perigo se aproximando pelo lado esquerdo. Ele se moveu para fora do alcance do golpe, agarrou a lança com a qual iriam perfurá-lo e a quebrou em 2 pedaços. O atacante, agora desarmado, ficou
ficou sozinho entre vários dos seus companheiros caídos, cara a cara com o homem que já havia massacrado a maioria dos orcs. Assustado com a situação, o monstro, segurando apenas um pedaço inútil de madeira, grunhiu de pavor. Na mesma hora, pegou um machado que estava caído no chão. Ji-Han comentou: queria que alguém tivesse te avisado para não fazer tanto barulho quando tá em emboscada. Vendo sua morte se aproximando, o orc tentou se defender com o pedaço de pau que restava em suas mãos. Ji-Han golpeou com força, quebrando o machado, mas não alcançou o resultado esperado. Não conseguiu derrotar o inimigo, pois o bastão era mais resistente que o cabo da arma do garoto. Olhando para o que restava de sua arma quebrada, Ji-Han disse decepcionado: cara, que tipo de arma é essa? Olha o tamanho que você tem e usa uma coisa dessas? Ao ver que Ji-Han estava sem machado, o orc sobrevivente gritou que a arma dele estava quebrada, mas ouviu em resposta: bem, na verdade, você também tem uma. E então Ji-Han completou de forma indiferente: agora finalize ele. Ao ver uma multidão de inimigos vindo de todos os lados, Ji-Han comentou, desapontado: isso é uma vergonha. Olhem para vocês. A vida não ensina nada mesmo. Preparando-se para usar sua carta na manga, ele ergueu um dos pés e disse: porcos estúpidos. Em seguida, pisou com força no chão, criando uma cratera sob seus pés e liberando uma onda de choque que lançou todos os monstros ao redor para longe. Depois que vários orcs foram arremessados pela onda de choque, Ji-Han saltou para pegar uma arma que haviam deixado cair. Assim que agarrou a espada e a lança, derrotou instantaneamente 4 inimigos que estavam por perto. Logo depois, ao notar vários inimigos enfileirados, Ji-Han lançou sua lança diretamente contra eles, perfurando mais 3 orcs com um único golpe. Após um curto período e com vários inimigos já derrotados, o líder dos orcs, o último, ainda de pé no campo de batalha, olhou assustado ao redor, tentando ver quem ainda estava vivo. Ao perceber que o único restante era Ji-Han, disse: ele definitivamente não é humano, é um verdadeiro monstro. E então perdeu a cabeça, literalmente. Com um golpe final da espada, Ji-Han partiu o monstro ao meio. Imediatamente após a destruição do último inimigo, o garoto recebeu uma notificação do sistema: você completou a missão de extermínio de uma horda de orcs. Logo após a mensagem, também apareceu uma notificação de recompensa: você recebeu 500 pontos de conquista por completar a missão com sucesso. Seu nível aumentou. Ao ver as últimas mensagens, o garoto ficou surpreso. Consegui subir de nível dentro do jogo? Achei que os pontos de experiência só seriam contados no final. Imerso em seus pensamentos por ter subido de nível de forma repentina, ele disse mentalmente: tudo isso por causa do nível baixo. Bom, para mim, isso é uma ótima notícia. Agora vou poder melhorar minhas características. Enquanto olhava para o número total de pontos distribuídos nas diversas estatísticas, Ji-Han pensou: se for para aumentar uma característica, com certeza vai ser força de combate. A força de combate é um indicador único que combina 3 características: agilidade, força e resistência. Mesmo que 2 pessoas tenham os mesmos números nas outras estatísticas, essa característica insana pode pelo menos dobrar suas habilidades. Continuando a olhar para essa característica que se destacava das demais, ele pensou: claro que tem outro motivo pelo qual a força de combate é especial para mim. Recordando o momento em que alcançou um certo valor dessa estatística em sua vida passada, o garoto afirmou com confiança: assim que eu alcançar 30 pontos em força de combate, terei a chance de desbloquear uma arte marcial sem nome. Apontando para o símbolo de plus ao lado da característica, ele disse para si mesmo: preciso conseguir essa habilidade o quanto antes. Enquanto continuava tocando no botão de distribuição, Ji-Han pensou: mas tem um problema. Força de combate não é uma característica fácil de aumentar. Até que, vendo algo estranho, disse surpreso: sério isso? Ele havia acabado de ver sua força de combate aumentar em uma unidade depois de adicionar um ponto. Surpreso, comentou: ela realmente aumentou. Recordando sua vida passada e como era difícil subir essa estatística, ele acrescentou, admirado: normalmente é preciso muita experiência em combate e treinamento para aumentar força de combate. Esses pontos só aumentavam o potencial de crescimento. Com um sorriso de lado, ele completou: mas não é incrível? Não sei o que aconteceu, mas se continuar crescendo assim, eu vou ficar feliz. No instante seguinte, sentindo um perigo vindo por trás, o garoto se moveu para o lado e uma flecha passou raspando por ele, quase o atingindo na cabeça. Depois de desviar do ataque à distância, começou a procurar o inimigo que o havia atacado e pensou: é o atirador. Ao mesmo tempo, não muito longe dali, uma garota que havia disparado a flecha sorriu e disse animada: olha, só ele desviou. E o cavaleiro ao lado dela comentou: que sorte a dele. Depois do disparo fracassado, a garota continuou mirando em Ji-Han e disse: vamos acabar logo com isso. O fim está bem próximo. E ouviu o homem de armadura responder: sim, como prometido. Quem derrotar ele primeiro fica com a recompensa. Observando a dupla de lutadores conversando com confiança, Ji-Han pensou: pelo visto se uniram. E isso vai acontecer bastante por aqui. Esse mapa
mapa de sobrevivência foi criado para combates entre jogadores, mas não há nenhuma regra dizendo que os participantes não podem formar alianças. No momento seguinte, ao observar o ombro da arqueira, ele pensou: esse emblema é de uma das 10 melhores guildas da Coreia, a Guilda Tartaru. Sacando sua espada, o garoto pensou: um guerreiro e uma arqueira, combinação de ataques corpo a corpo e à distância. Se são da mesma guilda, não é surpresa. Depois de receber uma notificação do sistema dizendo que restavam apenas 60 jogadores, Ji-han refletiu: já tem tão poucos assim? Se eu apenas continuar desviando, talvez consiga sobreviver até o fim. Mas então pensou: mas se vieram atrás de mim então? E se vieram mesmo para me eliminar? Enquanto encarava a dupla de inimigos à sua frente, ele comentou que eu provavelmente era um alvo fácil para eles. Nesse momento, ouvi um dos guerreiros gritar para a garota: se você aceitar sair para jantar comigo depois disso, eu te dou uma estaca. Ela respondeu na lata sem hesitar: tô fora, passo. Enquanto os inimigos se distraíam com suas conversas, Hassan aproveitou a brecha para puxar a leaderboard mentalmente. Após revisar sua pontuação e a colocação no ranking geral, murmurou para si: faltam 4 voltas. Observando o segundo colocado, que estava a apenas um ponto de empatar com ele, o garoto sorriu de canto e comentou: tô me mantendo no topo por pouco, mas tá perfeito. Posso consolidar minha posição com a ajuda deles. Enquanto isso, a arqueira puxava a corda do arco e provocava seu aliado. Devia ter vergonha na cara, considerando a diferença de idade entre a gente. Antes mesmo que a flecha fosse solta, Sung Ji-han fez seu primeiro movimento, e foi brutal. Em um instante, separou a cabeça da garota do corpo. Em sua mente, ele pensava: hora de testar minha força de combate aprimorada. Com uma inimiga neutralizada, Ji-han viu a notificação do sistema. Restavam 58 sobreviventes, e o tutorial estava chegando ao fim. Logo depois, tremendo por inteiro e com a voz embargada, um homem de armadura exclamou: como você pôde fazer isso com uma garota? A pergunta ficou sem resposta. O que ele viu em seguida foi o inimigo desaparecer da sua frente e surgir bem atrás. Num movimento rápido, Sung Ji-han cravou a arma nas costas do oponente. O grito de dor veio em seguida, mas parecia mais teatral do que real. Virando-se com um sorriso sarcástico, o guerreiro declarou: essa é a armadura exclusiva da Turtle Guild. Não dá pra perfurar com uma arma tão fraca. Mal terminou de falar e sentiu uma rajada de golpes, todos no mesmo ponto. A armadura começou a rachar. Atônito, gritou: seu maluco! Você mirou tudo no mesmo lugar? A rachadura virou uma abertura, e foi por ali que Ji-han finalizou o inimigo. Com um olhar frio, ele comentou: de que adianta essa mulher ou essa armadura, se você só sabe brincar por aqui? Depois do sermão, ele concluiu com um sorriso sombrio: parece que você precisa encarar a realidade, de verdade. Algum tempo depois do fim da batalha da Bronze League, um dos chefes da área de RH da Guilda Divergente acessava a gravação da luta. Observando uma parte do vídeo, a chefe do terceiro departamento, Lee Ha-young, comentou impressionada: uau, não é incrível? E ouviu de volta: ufa, que alívio. Sem entender, uma garota atrás dela perguntou: alívio por quê? Lee Ha-young respondeu, olhando de lado para Lin Ga-young, sua guarda-costas e membro da guilda. Quero dizer, que bom que esse cara não caiu no seu grupo. Analisando o ranking final da Bronze League, Lee Ha-young disse: você poderia ter sido eliminada do jogo, mesmo sendo a segunda colocada. Aproximando-se ainda mais da guarda, Lee refletiu em voz alta: será que vale a pena evitar uma briga, caso encontremos esse garoto? Mas ao perceber que Lin desviava o olhar, visivelmente incomodada, Lee suspirou e pensou: ai meu Deus, parece uma criança, e disse: sem chance do meu Yun perder. Enfrenta ele e mostra quem manda. Lin respondeu com calma: tudo bem, minha senhora, eu vou evitar a luta. Mas Lee Ha-young foi direto: não, isso é uma ordem. Precisamos de dados. Então lute. Lin baixou a cabeça respeitosamente: se é o que deseja, cumprirei sua ordem. Enquanto a diretoria se retirava, Lin Ga-young voltou a olhar para a tela, onde o garoto lutava. Pensativa, murmurou: tenho quase certeza de que já vi esse cara antes. Lin Ga-young, aliás, era mais do que uma simples guarda. Membro da Divergent Guild e uma caçadora ranqueada S, ela era a queridinha da guilda e um símbolo de orgulho. Tudo estava indo perfeitamente bem, até a aparição de Sung Ji-han. Enquanto isso, outro espectador olhava para a leaderboard e gritou surpreso: não acredito. Um membro da equipe de recrutamento da Turtle Guild comentou, boquiaberto. Ele ficou em primeiro lugar sendo apenas nível 2, sem nenhuma guilda e sem equipamento. Ao lado dele, um guerreiro da competição perguntou à arqueira: quando é que a gente vai comer? Ela respondeu com um facepalm: cala a boca, por favor. O recrutador continuou indignado. Ele deu 6 voltas com uma calça de moletom velha. Isso é o mesmo que entrar na arena pelado. Observando a última cena do garoto na arena, um dos membros do time de scouting murmurou: quem é esse cara? Enquanto isso, Sung Ji-han estava deitado no sofá após a batalha, encarando uma notificação: você ficou em primeiro lugar no tutorial. Como
Como recompensa, receberá Platinum 50% de experiência. Você subiu 3 níveis, do 3 ao 6. Sorrindo, ele comentou: level up rápido, como esperado de níveis baixos. Em seguida, outra mensagem apareceu: o tutorial não concede pontos de equipamento. Ele refletiu: beleza, vou investir todos os 3 pontos em combate. Logo após, apareceu a confirmação: poder de combate aumentado de 6 para 9. Ele então notou uma placa com outra recompensa. Título: vencedor da Liga de Bronze. Bônus: base 1 em todos os atributos e plus 20% de experiência, válido apenas na Bronze League. Ele sorriu. Esse bônus só funciona aqui, mas ainda assim, é ótimo. Abrindo sua janela de status, comentou animado: se todos os atributos subiram 1 ponto e o combate tá em 10 agora, a Bronze League vai ser moleza. Pensando no futuro, murmurou: a Silver League começa no nível 25. Preciso focar em ficar mais forte. E ao olhar para a aba da classe, ele falou com convicção: é isso, ainda dá tempo de conseguir uma. A obtenção de uma classe era um marco importante na vida de qualquer jogador, e ele sabia que, sem uma, não poderia avançar direito. Afinal, havia apenas 4 tipos de classe. O primeiro é um guerreiro, o segundo é um arqueiro, o terceiro é um mago e o quarto é um jogador de suporte. Em sua vida passada, Jihan escolheu a classe guerreiro. Pensando sobre qual classe deveria escolher agora, o garoto refletiu: eu já senti o poder de um guerreiro uma vez, e se eu escolher isso de novo, vai ser muito mais fácil progredir. Depois da regressão, eu ganhei acesso à loja de conquistas. Então, posso adicionar a classe de guerreiro quando quiser, disse ele com um sorriso malicioso. Agora, eu não preciso escolher a classe de guerreiro, não é incrível? No momento seguinte, estendendo a mão para a lista de classes disponíveis, pronto para escolher a que gostaria de experimentar, Jihan declarou com confiança: a classe que eu quero dessa vez é muito boa. Depois de um tempo, quando a competição começou novamente, os participantes receberam uma notificação do sistema que dizia: bem-vindos à Liga de Bronze de Panamá. Desta vez, o tipo de tarefa será defesa. Com essa notificação, todos os jogadores foram transportados para as torres nas muralhas. Em frente a elas, se reunia uma multidão de mortos-vivos, dos quais precisariam se defender. Assim que chegaram aos seus locais de teste iniciais, todos os jogadores receberam outra notificação: a missão principal é proteger o cristal e sobreviver ao ataque dos zumbis. Essa batalha só terminaria quando restassem apenas 5 torres com jogadores e cristais intactos. Uma dessas torres foi ocupada por Gaon, uma integrante da guilda Divergente, e a 23ª, colocada no ranking de membros da guilda. Observando ao redor antes do início da batalha, a garota pensou: mesmo que isso seja considerado só um jogo. Olhando para a horda de zumbis repulsivos avançando sobre as torres, ela comentou mentalmente com desgosto: é uma visão bem nojenta. Logo depois, 2 feixes de luz apareceram atrás dela, significando apenas uma coisa: 2 jogadores foram convocados para ajudar na missão de defesa. Os 2 ajudantes eram garotos, um deles era mago, o outro, arqueiro. Ao verem onde tinham sido lançados, o arqueiro comentou com desapontamento: logo esse mapa? Defesa, respondeu a garota de forma seca. Observando seus novos aliados, Gaon pensou: as pessoas com quem vou fazer essa missão têm equipamentos de arqueiro de rank B e pertencem à guilda LK. Olhando para um dos colegas que acabara de se juntar ao time, ela analisou mentalmente: o mago parece não estar afiliado a nenhuma guilda, e tem equipamentos excelentes. Depois de avaliar os equipamentos do outro aliado, ela concluiu com confiança: é um time até que bom. No momento seguinte, ela olhou para cima, onde outro feixe de luz brilhante surgiu. Ela sabia o que aquilo significava: o membro mais importante do time para esse mapa estava chegando. Quando a luz atingiu a torre, Gaon pensou: um jogador de suporte. Protegendo-se da poeira que subiu, ela completou mentalmente: defesa. No fim, essa é uma batalha de resistência. A ajuda de um jogador de suporte é absolutamente necessária. Mas assim que a luz dissipou, a garota ficou em choque. Ao ver quem era, ela murmurou confusa, enquanto olhava para o rosto do jogador recém-chegado. É ele. Nesse exato momento, Jihan, agora no campo de batalha em modo de defesa, notou o olhar surpreso dos colegas e perguntou: o que foi? Quando percebeu que não era o único na equipe, soltou um suspiro frustrado: droga, era melhor estar sozinho do que assim. Agora, voltamos 20 minutos no tempo. Logo após selecionar a classe de suporte, Jihan recebeu uma notificação do sistema: você selecionou a classe de suporte. Alerta: essa classe não combina com o perfil do jogador. Tem certeza que deseja escolher a classe de suporte? Olhando para a notificação, Jihan respondeu com firmeza, tocando no botão de confirmação. Sim. Mentalmente, ele pensou: existe apenas um motivo para eu escolher a classe de suporte, mesmo que até o sistema tente me desencorajar. Logo depois, ao olhar novamente para a notificação, viu que a escolha tinha sido concluída. A classe de suporte agora estava registrada no seu perfil. Após adquirir essa classe, Jihan refletiu sobre o motivo real da escolha: a característica do poder
poder divino, que é desbloqueada ao selecionar a classe de suporte. Essa é a chave para desenvolver uma nova habilidade única, mas elevar essa característica era extremamente difícil. É praticamente impossível melhorá-la com treino, diferente das outras. Quase não existe outro método, exceto investir os pontos restantes nela. Jihan recebeu uma arte divina sem nome, e agora só investe os pontos em poder de combate. Lembrando como distribui os pontos por nível, ele pensou: não posso desperdiçar esses preciosos pontos livres. Tendo feito algumas jogadas para melhorar sua posição e atingir o objetivo com mais facilidade, o rapaz sorriu maliciosamente e disse: eu conheço outro método que é vantajoso para todos. Depois de se mover para o campo de batalha, como um jogador de suporte, ele adicionou com confiança uma habilidade que poucas pessoas conheciam. Ao mesmo tempo, ao observar o último jogador que entrou no time, Lin Galion achou que ele fosse um sapador. Quando o mago viu quem havia chegado como suporte, levou a mão à testa e exclamou: ah, droga, ele vai me deixar maluco. É, por isso que eu não queria participar da temporada do torneio. No momento seguinte, apontando para o rapaz, gritou: olha só o equipamento dele! Você é um mendigo? Acha mesmo que eu comprei equipamentos caros para carregar perdedores como você? Em resposta aos gritos, o arqueiro ao lado tentou acalmar o mago e disse: acho que você está exagerando um pouco. Por favor, se acalme. O mago, afastando a mão do amigo para que não tocasse em seu equipamento, exclamou: me deixa em paz! E você ainda diz isso, mesmo vendo esse erro da natureza? Continuando a expressar sua insatisfação, gritou: droga, me deixa em paz. Eu não quero participar disso. Ouvindo isso, Lingá fechou os olhos e pensou em como eles eram barulhentos, e que seria uma tarefa difícil estar em equipe com um troll como aquele. No instante seguinte, ela ouviu o mago gritar novamente: me solta! Ao abrir os olhos, viu que Isgi o segurava pela gola, erguendo-o no ar. Sem entender o que estava acontecendo, ela apenas congelou no lugar, confusa, sem interferir, enquanto o mago continuava a gritar: eu disse para me soltar, seu desgraçado. Após ouvir os desejos do amigo, Jihan respondeu com uma voz calma: como quiser. O mago exclamou surpreso, e no momento seguinte, Sung Ji o soltou. Depois de balançá-lo, o lançou na multidão de zumbis do lado de fora da muralha. Ao perceber o que tinha acontecido, o mago caiu em meio a gritos frenéticos. Durante o lançamento, Sung Ji usou seu poder marcial e arremessou o mago em direção aos monstros, mantendo-se naquela pose de riso congelado, enquanto os outros jogadores apenas observavam. Segundos depois, o mago estava lá embaixo, nos braços dos zumbis, que consideraram aquilo um banquete apropriado, afastando-se da muralha para aproveitar o presente. Após o arremesso, Jihan ajeitou suas roupas e disse com confiança: se não quiser participar, então nem jogue. Ainda tem alguma dúvida? Jogando seu bastão de aço sobre o ombro, acrescentou com firmeza: posso me virar muito bem sem você. Depois de ser jogado para fora da torre algumas vezes, o mago caiu de joelhos e começou a se curvar diante de Jihan, assustado, exclamando: eu vou me esforçar mais. O nome desse sujeito era Kingu. Ele era o mago da equipe, e ao perceber seu erro, agora implorava por misericórdia diante do sapador. Ele gritou assustado: você já não me matou vezes o suficiente? A razão para essa mudança drástica em sua atitude era simples. Na Liga Bronze, em uma missão de defesa, todos os participantes têm direito a 3 erros, ou seja, 3 vidas. Depois que Jihan o lançou da torre e ele morreu, foi imediatamente revivido, mas restavam-lhe apenas 2 vidas. Ao reaparecer, Jihan o lançou novamente dizendo: ah, é mesmo, você pode renascer aqui. E essa foi sua segunda morte. Com apenas uma vida restante, se morresse novamente, estaria fora. Após a segunda ressurreição, olhando o comportamento de Jihan, Kingu perguntou: por que você de repente resolveu mudar assim? Curvando-se, respondeu: a partir de agora, vou dar tudo de mim. Com a cabeça abaixada, Kinhun pensou, aterrorizado: eu não posso ser o primeiro a morrer. Se eu cair, meu nível vai ser rebaixado por causa da penalidade, e a habilidade que gastei tanto dinheiro para obter vai simplesmente desaparecer. Se o nível de um jogador cai abaixo dos requisitos mínimos, ele perde a habilidade. Ouvindo as súplicas, Jihan perguntou surpreso: você não mudou de ideia rápido demais? Lembrando o que ele fez após sua primeira ressurreição, Jihan acrescentou: tente usar sua habilidade como antes. Kingu, usando sua magia de bola de fogo, gritou: fiquem longe de mim, bola de fogo. No entanto, seus feitiços não surtiram efeito em Jihan, que repeliu todos os ataques, se aproximando do mago e dizendo com um tom ameaçador: seu fogo não é ruim. Ao receber algum elogio, Kingu sorriu nervosamente e respondeu: sim,
O fogo é correto. Ao olhar para baixo, de onde subiam para destruir o cristal, percebeu que os magos de fogo eram os mais valiosos nesses mapas. Demonstrando sua habilidade com confiança, disse: estou atualmente no nível 15. Voltando-se para Lingá, que estava atrás, acrescentou: você não quer perder o lutador mais valioso dessa missão. Em resposta, a garota rangeu os dentes internamente pensando: onde foi que eu já vi esse cara? Ao observar o mago novamente, Lin Gaiun lembrou: isso significa que Kingu era um ex-membro de uma das 10 maiores guildas, mas falhou 4 vezes ao tentar chegar à Liga Prata. Desde então, passou a provocar brigas do nada. Da última vez, ele se tornou motivo de piada entre seus companheiros, e furioso, colocou fogo em todos gritando: morram, desgraça! Concluindo mentalmente, Lingá pensou: em resumo, um lixo. No momento seguinte, após ouvir que era valioso para o grupo, Kingu disse com ofensa: mas eu tenho uma condição. Apontando para Jihan, continuou: você me jogou fora. Peça desculpas e eu participo. O arqueiro, ouvindo isso, exclamou alegre: uau, ótima ideia. Vamos nos esforçar agora. Mas por dentro, Kingu pensava, irritado: desgraçado, só espera. Na próxima, antes que pudesse concluir o pensamento, sentiu-se sendo levantado pela gola novamente. O mago disse confuso: o que está acontecendo? Enquanto o arqueiro, antes animado, agora sorria de forma maliciosa. Jihan, se preparando para outra lição, disse: você quer mesmo que eu peça desculpas assim? Percebendo o que viria, o mago gritou: espera aí! E foi lançado no ar. Girando o bastão de aço para rebater o mago no ar, Jihan murmurou: as pessoas podem mesmo achar que fui eu quem começou a briga. E com isso, atingiu o mago, lançando-o de novo nos monstros. Todos assistiram Kingu ser arremessado para baixo outra vez, gritando de pavor. Após resolver o problema de quem queria fazer suas próprias regras, Jihan declarou com confiança: vá embora se não quiser ajudar. Olhando para o home run, ele acrescentou: da próxima vez, aprenda a tratar melhor os outros. O arqueiro, vendo seu colega ser eliminado permanentemente, murmurou em choque: ele realmente finalizou o cara. Com a notificação do sistema confirmando a morte de Kingu, os zumbis quase chegaram ao topo da torre, a poucos metros de distância. Enquanto observavam os outros jogadores lutarem, ouviram exclamações: como esperado de um mago de fogo. Que poder destrutivo impressionante. Se continuarmos nesse ritmo, não vamos terminar em último. Vamos assar uns marshmallows. Ao ver como os outros avançavam, o arqueiro comentou frustrado: é por isso que precisávamos de um mago. O que vamos fazer agora? E reclamando ainda mais, completou: teria sido ótimo se tivéssemos conhecido um mago de fogo e pedido ajuda. Aí não precisaríamos ter matado ele tão cedo. Nesse momento, ao ouvir um som do sistema, Jihan abriu a janela e viu uma missão limitada: ficar em primeiro lugar entre 10 torres. Recompensa de 1000 pontos de conquista. Logo depois, outra notificação: uma cadeia de missões havia aparecido. Surpreso, ele murmurou: uma cadeia de missões? Ao abrir, viu o objetivo: destruir 1000 zumbis sozinho. Recompensa: 3000 pontos de conquista. Vendo os requisitos, ele disse: 1000, sozinho, e pensou: essa missão é impossível por causa do limite de tempo. Mas assumindo uma postura pensativa, concluiu: só que a recompensa é grande demais para desistir. Enquanto observava, de longe, Lingá apenas condenava Jihan em silêncio. Ele é a pior pessoa que já conheci. Virando o rosto, pensou: mesmo com essas estatísticas, ele escolheu ser um suporte. Nem quem entra só para se divertir age assim. Focando em Jihan novamente, concluiu: ele não vale a pena ser recrutado pelos divergentes. Enquanto isso, o arqueiro, ainda insatisfeito, gritou: ei, fala alguma coisa! Por que tá me ignorando? Se você vai continuar agindo assim, por que não luta sozinho? Ao ouvir essa proposta de seu aliado na luta pela sobrevivência, Jihan ficou surpreso. Ele realmente poderia fazer isso? Ao ouvir o pedido para lutar sozinho, o arqueiro exclamou, confuso, enquanto ao mesmo tempo se concentrava em seus pensamentos. Sung Jihan pensou que talvez conseguisse completar a missão se monopolizasse todos os zumbis. Quando o inimigo se aproximou do topo da torre, Lin Galion sacou sua espada e disse: eu ficarei na linha de frente. Senhora Porte, fique atrás. E então pensou: esse jogo está estragado, mas como jogador tenho que aceitar. Antes que terminasse seu pensamento, ouviu o jogador de suporte dizer: não se preocupe, está tudo bem. Sem entender o que ele acabara de dizer, a garota respondeu confusa: como assim? Ao que ele respondeu: eu já disse tudo, vou lidar com todos eles sozinho. Continuando a afirmar que estava tudo sob controle, Sung Ji disse:
É por isso que a senhorita guerreira vai proteger o senhor arqueiro. O arqueiro, atrás dele, respondeu confuso. Mas o dedo apontando não era apenas surpresa ou desaprovação. Ele estava apontando para o inimigo, que já havia escalado a torre, e gritou, apavorado, ao ver o mesmo zumbi ensanguentado. Pegando sua arma junto com Lingalion, o arqueiro exclamou que aquele zumbi era diferente dos normais. Seu corpo inteiro era feito de líquido, e por isso não podia ser derrotado com ataques físicos. Ao avaliar o inimigo que apareceu pela primeira vez, o arqueiro assustado exclamou, esse é um péssimo adversário para nós. Ao mesmo tempo, Sung Jihan ignorou os comentários dos companheiros e partiu para o combate contra o primeiro inimigo de uma lista de 1000 que precisava derrotar. Assim que atingiu o inimigo com seu bastão de aço, o zumbi imediatamente se despedaçou e pegou fogo com chamas brilhantes. Ao testemunhar esse milagre, a garota exclamou confusa, o que diabos foi isso? Observando a cor das chamas, que envolviam o inimigo derrotado, Lingalion comentou surpresa. Outra chama sagrada? Logo depois, voltando o olhar para o rapaz que havia feito o impossível, ela disse admirada, isso é poder divino. No momento seguinte, Sung Jihan entrou em frenesi, e todos os inimigos que subiam a torre eram imediatamente derrotados por ele. Enquanto brandia seu bastão, ele pensava, não faço ideia se vou conseguir, mas preciso tentar. Preparando-se para uma longa batalha, ele concluiu, pelo menos eu tenho que tentar. À medida que destruía inimigos, começou a receber notificações do sistema indicando seu progresso. Na última notificação, missão em cadeia, zumbis destruídos, 6 de 1000. Segundos depois, mais inimigos subiram à torre. Após derrotá-los, a notificação dizia, zumbis destruídos, 12 de 1000. O progresso aumentava rapidamente, à medida que os monstros subiam em ritmo frenético. Notificações 17 e 18. Zumbis destruídos, 19 de 1000. Zumbis destruídos, 26 de 1000. Quando o progresso chegou a 2,6%, os inimigos passaram a atacar com ainda mais intensidade, sedentos por carne. Nesse momento, Sung Ji fez uma pausa enquanto os inimigos chegavam ao topo e pensou, ataques físicos não funcionam em zumbis ensanguentados, apenas quando eu quero que funcionem. Então, ele liberou seu poder divino gota a gota novamente. Notando outro zumbi ensanguentado em seu campo de visão, Jihan, mantendo sua estratégia, pensou, e destruí-lo com um único golpe. Enquanto seus companheiros assistiam ele enfrentando sozinho a invasão, o arqueiro exclamou, esse jogador de suporte é inacreditável. Ele é maluco. Mudando sua frustração para admiração, ele completou, bom, se ele tem esse nível de habilidade, não importa se for um pouco rude. Boa sorte para ele. Enquanto observava a luta de Sung Jihan, Lingalion pensou nervosa. Ele luta livremente com esse poder divino, sem desperdiçar uma gota sequer. Esse controle é simplesmente absurdo. Continuando a refletir mentalmente, a garota acrescentou, o mais surpreendente é que essa pessoa é um homem. Observando a precisão com que ele golpeava a cabeça dos inimigos, Lingalion pensou, ele acerta todos com precisão absoluta. Depois de um tempo, quando a barra de progresso atingiu 21%, 210 de 1000 inimigos, o sistema notificou, condições atendidas. Após receber o efeito de restauração, Jihan recebeu uma nova notificação. Você compreendeu plenamente a fé do outro mundo. Seu poder divino aumentou de 6 para 7. Sorrindo maliciosamente, ele pensou, descobri outra forma de aumentar meu poder divino. Brandindo o bastão e pronto para continuar a luta, ele declarou mentalmente, muito bem, vamos continuar assim. Nesse momento, sentiu um novo fluxo de energia e poder divino. Com alegria, pensou, realmente, funcionou! Imaginando em sua mente o chapéu de sacerdote e outros itens religiosos, ele pensou, objetos divinos são sagrados. Em 2010, quando os estudos em Zaleia começaram, esses itens eram vendidos a preços altos, dizendo que continham segredos. Mas 10 anos depois, nenhum segredo havia sido revelado. Por isso, o valor dos objetos caiu, principalmente dos objetos divinos. Ou seja, a maioria das pessoas nem sabia que tais objetos existiam. Sacerdotisa Sofia, uma das 3 melhores jogadoras da American Leaders Guild, disse, enquanto se preparava para treinar, eu aumentei meu poder divino com um item de outro mundo. Ouvindo isso de uma velha amiga da vida passada, Sung Jihan perguntou, surpreso, do que você está falando? Na filial americana da guilda, Sofia continuou, o poder divino pode ser fortalecido por objetos divinos de outro mundo, mas depois da conversão do treinamento, eles não funcionam. Surpreso, ele ouviu ela dizer com firmeza, claro que funcionam, foi assim que me tornei uma sacerdotisa. Ela contou que, ao segurar um item e orar por muito tempo, você recebia poder divino, embora as condições variassem entre os itens.
Ouvindo esse método estranho, Sung Ji-han levou a mão à cabeça. Inacreditável que ninguém saiba de uma forma tão simples assim. Mas também pensou, não adianta. Mesmo que surjam boatos, esses itens são incrivelmente raros. Refletindo sobre o assunto, ele concluiu mentalmente que era verdade, e que esse método só funcionava durante o treinamento. Ele também pensou, com isso, eu poderia monopolizar todos os objetos divinos. Ouvindo isso, Sofia pensou na ideia e respondeu, bom, não é bem assim. Após mencionar essa informação valiosa, Ji-han pensou, informação que quase ninguém sabe. Sofia então completou, há alguém mais que está constantemente colecionando objetos divinos. Ao ouvir isso, Sung Ji-han concluiu, então, existe outro jogador que também possui isso. Depois de voltar no tempo e visitar a cobertura do Rei da Espada, Ji-han viu muitos objetos divinos diante dele. Pensando consigo mesmo, olhou para os artefatos, agora inúteis, e pensou, todos os objetos divinos, seus poderes se esgotaram, estão vazios. Na sua frente estavam cálice sagrado, status desativado, cruz de outro mundo, status desativado, medalhão, status desativado. Olhando para todos aqueles itens agora inúteis, Ji-han se perguntou se aquilo fazia sentido, porque todos estavam totalmente drenados. Então pensou, eu só conheço uma sacerdotisa que coletava esses itens, minha irmã mais velha, Song Gi-ah. Lembrando da imagem da família do Rei da Espada, Ji-han mergulhou nas memórias de quando sua irmã ainda estava viva. Ele pensou, junto com Yin, ela foi a melhor heroína e líder da Coreia. Sem querer lembrar exatamente o que aconteceu com Sung Jae, vestiu sua camisa e saiu do quarto pensando, a morte dela é uma longa história. Ao sair, viu um artefato de poder divino e o adicionou aos itens que ela deixou para trás. Focando no que o ajudaria na batalha contra os inimigos, pensou, só consegui encontrar esse bastão de aço. Ao pegar o artefato, surgiu a descrição, bastão de aço, objeto divino de outro mundo, classificação EA. Os sacerdotes de outro mundo fortaleciam sua fé golpeando os membros de seu culto na cabeça com ele. Após reler a descrição, Ji-han pensou, dá pra perceber só lendo isso. Voltando do passado à realidade, onde enfrentava o teste de sobrevivência na torre, Ji-han afirmou com confiança, é isso, preciso esmagar as cabeças dos zumbis. Depois de destruir algumas centenas de inimigos, ele notou um efeito. O nível do item aumentou. Ele agora pode absorver uma boa quantidade de poder divino, e o peso é perfeito para ataques. Ao mesmo tempo em que observava a batalha, Lin Gaon congelou no lugar e pensou, ele tem um treinamento físico incrível, mas como é possível manter tanto controle assim? Logo depois, ouviu uma exclamação, uau, isso é incrível. Imediatamente o arqueiro apontou para uma torre vizinha e disse, mas o guerreiro ali? Aquela torre caiu. Eles foram muito elogiados e ficaram entre os 5 melhores. Continuaram comemorando o fato de ainda estarem resistindo graças ao seu trabalho em equipe. O arqueiro ignorou o zumbi que se aproximava e gritou, eu também! Posso entrar na luta? Sem esperar que algo ruim acontecesse, a garota reagiu com precisão ao ataque do inimigo e o eliminou com alguns golpes de espada, salvando assim seu aliado. Notando o comportamento estranho da garota, Ji-han ficou intrigado. O que aconteceu com ela de repente? Ela parecia familiar. Ji-han olhou para o perfil da guerreira da equipe. Sung Ji se surpreendeu ao ouvir em sua mente o nome Espada da Flor de Ameixeira enquanto continuava a repelir os monstros. Enquanto pensava, ele nocauteou um deles com um soco e refletiu. Ela era famosa por ser a rainha da espada por um tempo, mas teve um final trágico. Recordando um momento de sua vida passada, Ji-han pensou, ela morreu pelas mãos de Yoon Ji-ki, e eu preciso salvá-la desta vez. No instante seguinte, seus pensamentos foram interrompidos pela garota, que gritou chamando sua atenção. Ei, suporte! Está me ouvindo? Ele respondeu, sim, tem um problema de qualidade aqui. Linga, observando o garoto fazendo todo o trabalho sozinho, disse, você não se importaria com nossa ajuda, certo? Se nos juntarmos, nosso time pode assumir o lugar da equipe atual. Ao ouvir a proposta, Sung Ji-han rapidamente abriu a janela de status para revisar suas estatísticas e verificar o progresso da missão. Olhando para o placar, viu que estavam em 5º lugar. Então pensou, estamos em 5º, com 398 voltas completas. E olhando o progresso da missão, viu que faltava apenas um monstro. Ainda falta muito. Depois, viu o cronômetro, 1 minuto e 28 segundos restantes. Temos pouquíssimo tempo. Concluindo sua análise, Ji-han olhou para a guerreira e pensou, a espada da flor de ameixeira pode se virar sem mim. Foi quando o arqueiro exclamou, temos uma equipe simplesmente imbatível. Após avaliar a força da equipe e a situação geral, Ji-han disse com confiança, tudo parece estar sob controle. No momento seguinte, ele pulou e correu até a beira da torre, gritando, continuem, vou deixar eles com vocês. Depois de transferir a responsabilidade de proteger o cristal, Ji-han pulou da torre em direção à multidão de zumbis,
para acumular abates rapidamente. Seus companheiros, ao ouvirem isso, olharam surpresos e ficaram sem palavras ao vê-lo alcançar o chão. Alguns zumbis que escalavam a torre decidiram segui-lo e também pularam. Enquanto isso, Sung-ji, preparado para uma farm rápida, disse confiante: "Vou reunir todos os que restaram e preparar meu bastão de aço para um ataque em massa." Ao aterrissar na multidão, ele liberou uma explosão de poder divino e disse mentalmente: "Vou despedaçá-los." Vendo tudo do topo da torre, o arqueiro ficou chocado. Uau! Eu ainda estou tentando entender. Logo após a poderosa explosão, o placar foi atualizado e a equipe de Han subiu para o primeiro lugar. O arqueiro gritou: "Deus, somos os primeiros!" Logo depois, uma nova notificação do sistema apareceu. "Vocês são os últimos sobreviventes." Soji recebeu outra notificação. "Você completou a missão limitada de alcançar o primeiro lugar entre as 10 torres." Ele soltou um suspiro decepcionado e pensou: "Era o que eu esperava." Depois refletiu: "Quantos eu consegui derrotar?" Ao verificar o progresso da missão, viu que havia destruído 560 zumbis de 1000. Em seguida, apareceu a mensagem: "Jogo encerrado." Voltando ao topo da torre após completar a missão, Sung-ji foi recebido pelo arqueiro, que correu até ele. "Suporte, muito obrigado, você foi incrível." Ignorando o companheiro entusiasmado, Sung-ji pensou: "Talvez eu devesse tentar de novo, agora que estou mais forte." Continuando a ignorar o arqueiro, ele acrescentou frustrado: "Mas é improvável que uma missão como essa aconteça de novo." Olhando para fora da torre para ver o que causou tantos danos, ele ouviu o arqueiro gritar: "Vamos estar no mesmo time da próxima vez." Vendo o rastro de destruição que Ji-han causou sozinho, Ling Gaon ficou chocada. Não faz sentido. Como um jogador solo conseguiu isso? Observando o solo rachado e a cratera deixada pelo impacto, pensou: ainda mais sendo suporte e abaixo do meu nível. Isso deve ser um erro. Logo depois, o arqueiro, já tendo dito tudo o que queria, disse: "Bom, vou nessa." Imediatamente após a despedida, apareceu uma notificação. Seu aliado saiu. Ajustando o casaco, Sung-ji pensou: "Também preciso sair e receber a recompensa." Antes que pudesse deixar a torre, uma garota o chamou: "Sung-ji-han." Ele ficou surpreso ao ver que era a espada da flor de ameixeira, com um semblante preocupado. Perguntou: "Como você sabe meu nome?" E pensou: "Não tem como a gente ter se encontrado antes." Como ela me conhece, ao lado dele, Ling Ga-i tentou organizar os pensamentos. "Preciso falar com ele." Reunindo coragem, a garota olhou para o aliado e pensou com convicção: "Alguém com esse potencial precisa entrar para a Guilda Divergente." Continuou: "Como membro da guilda, é meu dever recrutá-lo." Com uma expressão séria disse: "Por favor, me dá seu número." Logo depois de dizer isso, percebeu o que tinha feito e pensou confusa: "Espera, o quê?" Entrando em pânico, deu um passo para trás, virou-se para Ling Gaon e Sung-ji-han disse surpreso: "Desculpa." A garota, corando de vergonha, disse: "Me desculpa, não foi isso que eu quis dizer." Tentando se justificar, pensou: pedir o número dele logo na primeira conversa. Que ideia horrível. Nervosa, explicou: "Eu sou da Guilda Divergente. Estamos recrutando novos membros." Antes que pudesse terminar, o garoto a interrompeu com firmeza: "Desculpa." Se preparando para sair, disse: "Não lembro meu número." Ao ouvir a recusa, a garota abaixou a cabeça desapontada. O que acabou de acontecer? Procurando o botão de logout no sistema, Sung-ji-han disse: "Da próxima vez que nos encontrarmos, eu te passo meu número. Agora, tchau." Logo depois, uma notificação apareceu. Aliado Ling Ga-yuni saiu. Ela pensou: como assim ele não lembra o próprio número? E surpresa refletiu: ele me rejeitou desse jeito? Enquanto isso, já em casa, Sung-ji pensava: antes eu usava um número americano, mas qual era mesmo o coreano? Andando pela rua tentava lembrar: não posso perguntar isso pra ninguém. Logo depois, olhou para cima e refletiu: ah, eu acabei de ser aceito na guilda. Continuando seu caminho, pensou: parece que me destaquei entre todos os outros. Sem querer, ouviu um barulho vindo de uma faixa e viu um anúncio dizendo que ele havia sido recrutado pela guilda. Percebendo o que aconteceu, pensou: na verdade, eu poderia pedir o número dela, mas ainda não quero entrar em nenhuma guilda. Após encerrar os pensamentos sobre jogar em equipe, abriu sua janela de perfil e disse: por enquanto, meu foco é o jogo em equipe. Olhando seu status, disse: subi 2 níveis. Agora estou no nível 8 e consegui 1.500 pontos de equipamento. Refletindo sobre os resultados da última missão, pensou: nada mal, especialmente por ter aumentado meu poder divino. No momento seguinte, abriu a loja de equipamentos e viu que todos os itens custavam no mínimo 3.000. Decepcionado, pensou: não tenho dinheiro para nada. Descontente com os preços, virou-se e pensou: era bem mais barato nos anos 20. Enquanto se aproximava da cobertura do Rei da Espada, onde estava morando no momento, ele pensou consigo mesmo: vou voltar para
casa e vasculhar o porão da minha irmã de novo, ver se encontro algo útil. Usando o elevador, o rapaz apertou o botão e esperou enquanto o elevador descia, ao som da mensagem do sistema anunciando o fechamento das portas. Depois que o elevador foi ativado, Sung Ji-han chegou ao andar desejado e abriu a porta para entrar. Foi quando, de repente, viu algo incomum em sua casa. Bem à sua frente, no batente da porta, havia um sapato de outra pessoa. Ao notar aquilo, ele exclamou confuso e deixou cair sua sacola de compras no chão. Parecia fora de si e correu rapidamente para dentro para ver quem era o visitante. Enquanto caminhava em direção à porta, pensava consigo mesmo: todo mundo tem um momento na vida do qual se arrepende, e eu me arrependi de muitos na minha vida passada. Ao estender a mão para a maçaneta, pensou: de verdade. Ele abriu a porta e começou a andar lentamente para dentro, enquanto dizia em sua mente, ainda sem acreditar: não acredito que esse momento realmente chegou. Mas o principal motivo do seu arrependimento era, ao ver a garota, alguém que ele valorizava tanto e queria proteger do futuro. Ele completou mentalmente: eu não consegui te proteger. Ouvindo o rangido da porta, que indicava que o dono da casa havia voltado, a garota olhou para trás e disse: uau, estou surpresa que você já está acordado. E então saiu para fora. Continuando a conversa com ele, a visitante acrescentou: e então, como está a ressaca? Naquele momento, completamente imerso em seus pensamentos, Sung Ji-han mentalmente disse: eu queria tanto te dizer isso quando a gente se encontrasse. Recordando os momentos em que foi dominado pelo estresse e passou a beber demais. Ela foi a única que tentou confortá-lo e tranquilizá-lo, dizendo várias vezes que tudo ficaria bem. Em resposta às palavras de sua sobrinha, Ji-han então abaixou a cabeça e continuou bebendo. Disse: saia, você é bem forte. Ao ouvir o elogio do tio, a garota respondeu com confiança: sim, eu sou. E logo tentou convencê-lo a não se afundar na depressão e no álcool, tentando tirar a garrafa das mãos do tio para que ele parasse de beber. A garota disse: a partir de agora, eu vou te proteger. E ao lembrar daquele momento, Sung Ji pensou: obrigado por me proteger. Recordando o exato instante em que ela lhe fez aquela promessa e tentou animá-lo, fingindo ser forte. Ela disse: só confie em mim. Também veio à memória o momento em que ele perdeu a única pessoa que realmente o valorizava e nunca o abandonou. Não importava o que acontecesse. Ji-han pensou: me desculpa por não ter conseguido te proteger. Continuava recordando aquele sentimento de perda profunda, enquanto segurava o corpo sem vida do único membro da família que restava. Ele disse: sei que pode parecer descarado, olhando para sua sobrinha ainda viva na época, e ouvindo sua voz suave disse: por que você não responde logo? Vai lavar as mãos. E pensou: senti tanto a sua falta. Sorriu, feliz. Após reencontrar seu único parente depois de ficar sozinho na Coreia, a garota disse feliz, tentando segurar as lágrimas após tudo que havia acontecido, a perda e esse reencontro, agora que ele tinha voltado no tempo. Se disse em voz baixa, olhando para a garota à sua frente. O garoto pensou: esse ano ela completa 18 anos. É filha de Wai Sage e da minha irmã mais velha, minha sobrinha. Logo após se lembrar de tudo sobre ela, o garoto sorriu feliz e perguntou se a noite em Jeju já tinha terminado daquele jeito. Em resposta à pergunta do tio, a garota colocou a mão atrás da cabeça e riu nervosamente. Ah, eu só fui relatar um pouco mais cedo. Após ouvir isso da sobrinha, Sung Ji-han pensou: Seiya nasceu enquanto minha irmã trabalhava para sustentar a gente. Por isso cuidei dela desde bebê. Depois ouviu dizer que todos estavam completamente loucos pelo pai dela. Coçando a bochecha, de forma constrangida, ela comentou: no momento só estamos nós dois em casa. SJI pensou: pra mim, que perdi minha família ainda cedo, ela é a pessoa mais importante do mundo. Ela é minha família. Após esse pensamento, o garoto levou a mão ao rosto e disse irritado: droga, e então completou: tudo bem? Você ligou para o seu pai? Em resposta à pergunta do tio, a garota desviou o olhar e respondeu nervosamente: sim, mas logo ouviu: o quê? E respondeu confusa: é que ele se apaixonou, e começou a contar sobre uma conversa por telefone em que o pai dizia: só saiba que vai ser assim de agora em diante. Ao ouvir aquilo do pai, a garota exclamou nervosa: do que você tá falando? Como pode se apaixonar assim do nada? Tá louco? E ouviu: não espero que você entenda. Então Seiya perguntou: e o que vai me dizer pra fazer? Vai me deixar sozinha? E em resposta à filha, Ryoja explicou que esse era o preço imposto pela mulher em troca de seu amor. Ao ouvir aquela exigência, a garota, sentada na cabine do banheiro, perguntou em choque: então você aceitou essa loucura? Ao ser questionado pela filha, o homem respondeu: bem, era hora de ele descobrir a verdade sobre como sua sobrinha foi abandonada. Então cerrou os dentes e pensou: desgraçado. Com raiva, apenas suspirou fundo, resignado com o que havia acontecido, chamando a atenção de
você, e então pensou, ele sempre foi assim. Relembrando a imagem quebrada daquele homem que tanto o irritava, Ji-han pensou, irresponsável, abandonou a própria filha nesse país, por causa de uma mulher. Sentindo a raiva crescer, o garoto pensou, a inocente Seiya, por causa dele. Ao mesmo tempo, a garota olhou para a parede onde o retrato estava pendurado. Vendo que agora estava danificado, ela perguntou, tio, você quebrou o retrato? Ao ouvir a pergunta, ele pensou, droga. Voltando subitamente à realidade e se recompondo da crise de raiva, respondeu nervoso, desculpa, eu me irritei e nem percebi como. Logo depois de se desculpar, ao entender a situação, pensou, isso é demais. Não importa o quanto eu esteja bravo, ele ainda é o pai dela. Voltando o olhar para o retrato quebrado do pai, a garota perguntou, por que você quebrou? Erguendo o punho no ar e sorrindo de forma forçada, a garota respondeu, tentando esconder seu desespero. Eu queria fazer isso com as minhas próprias mãos. Vendo a confusão do tio, que congelou ao ouvir aquilo, sua sobrinha completou, não se preocupe, eu estou bem. Ao ouvir essas palavras da última pessoa que lhe restava, Sung Ji-han pensou com firmeza, sim, ela é assim mesmo. Recordando a situação de vida da sobrinha, o garoto pensou, a mãe está morta, o pai a traiu e a abandonou. E continuando a refletir, disse, mesmo assim, ela ainda sorri por mim. Seiya se preocupa mais comigo do que com ela mesma. Imediatamente ao se dirigir até a sobrinha, Ji-han pensou com firmeza, você não precisa mais ser assim. Estendendo a mão e sorrindo gentilmente, ele pensou, a partir daquele momento, abraçando a cabeça da garota contra seu peito, ele sorriu e disse, Seiya, você cresceu. Assumindo o papel de guardião, completou, você até sabe cuidar do seu tio. Ouvindo isso, a garota respondeu meio confusa. Continuando a agir como adulta, agora assumindo a responsabilidade de proteger e cuidar dele, Sung Ji disse, tudo bem, a partir de agora, eu vou te proteger. Agora, você não precisa mais se esforçar tanto. Ao ouvir essas palavras do tio, a garota fechou os olhos e finalmente conseguiu relaxar, aceitando seu novo papel. A garota disse, muito obrigada, tio. Logo após a conversa sentimental com a família, a garota falou, e ao ouvir o comentário, Ji-han perguntou surpreso, o que foi? No instante seguinte, após a pergunta do tio, a garota comentou, você está cheirando a suor. O garoto então exclamou nervoso, desculpa. Ao mesmo tempo, em algum lugar no distrito de Gangnam, em Seul, no prédio principal, onde ficava a guilda chamada Divergent, andando ao lado de sua cliente, Lin-ga disse num tom irritado e descontente, você não consegue segurar o riso, senhora? Ao que a outra respondeu, desculpa. E a guarda-costas completou, pode rir. Com permissão para rir, Lee Ha-young começou a gargalhar alto, atraindo a atenção de todos no corredor, e então disse, desculpa, Ga-young. Após se expressar por completo, a garota enxugou as lágrimas da risada e comentou, aquele cara está bem ocupado. Voltou o olhar para seu alvo, que parecia um pouco ofendido. Lee Ha-young completou. Ga-young pediu o número dele, e ele recusou. Continuando a provocar, ela disse que nem se lembrava dele, algo novo. Em resposta, ouviu, sou impotente. Dizem que, ao se aproximar de alguém, você é julgado pela aparência. Não sou tão bonita quanto você. Pareço mais um homem. Ouvindo os pensamentos de sua protegida, que claramente se subestimava, a mulher a olhou com seriedade e pensou, esse é o problema. No momento seguinte, olhando para os funcionários, ela pensou, ela nem percebe o quão popular é. Ao mesmo tempo, atrás delas, um homem perguntou a outro se o cara da espada da flor de ameixa poderia chamá-la para sair, e ouviu em resposta, vou te cortar ao meio. Sem querer se responsabilizar diretamente por convencer a garota, Lee Ha-young deu de ombros e disse, vai lá, pergunta para as pessoas o que elas acham de você, elas vão te convencer. Mais tarde, ao chegar na sala de descanso, a mulher pegou uma xícara de café e disse, é aqui que eu relaxo de verdade. Então, Ga-young perguntou o que ela planejava fazer sobre contratar Ji. Em resposta, a guarda-costas disse, pretendo convencê-lo a qualquer custo, os velhos estão pressionando para resolver tudo logo, essa situação a deprimia. Ele tem talento e deveria estar entre nós. No instante seguinte, Lee Ha-young viu alguém numa live e exclamou surpresa, porque ele entrou ao vivo hoje, não há nenhuma grande batalha. E então ouviu, senhorita, ainda vendo transmissões de apostas? Em resposta à pergunta de sua protegida, a garota explicou, não é aposta, aqui eles analisam estratégias. Depois, Ga perguntou surpresa, sério? Logo após ver quem estava transmitindo na tela principal, Lin-ga disse confusa para a senhora, e então exclamou, o quê? Reconhecendo quem estava transmitindo, Lee Ha-young disse para Sung Ji-han. No mesmo instante, o garoto comentou, Seiya está indo bem, ao que ela respondeu, sim, dá pra ver até pelo celular. Ao reconhecer a pessoa da transmissão, a senhorita Ga-young comentou descontente, é ele que você vive olhando, e respondeu nervosa, não é isso. Logo depois, chamou a atenção de sua protegida para o título da live que dizia, sou o genro do rei da espada. Lee Ha-young comentou, ele diz que é o genro do rei da espada. Ao mesmo tempo, preparava-se para colocar seu plano em prática. O homem disse para Sia se afastar um pouco, ao que ela respondeu confusa, que estava tudo
bem. Agora, diante de uma enxurrada de comentários diversos dos espectadores que faziam suposições sobre a situação e o título da transmissão, Song-ji se preparava para um grande show. Erguendo o pé direito, o garoto pisou com força no chão, que se partiu sob ele, abrindo uma rachadura que alcançou o pedestal das duas espadas. Após verem o que acabara de acontecer na live, um dos espectadores escreveu, irritado, que ele era louco, dizendo que aquele era o mesmo marco coreano que tanto se vangloriavam para os estrangeiros. Após o início do grande show, sem que os comentaristas soubessem, Ji-han se preparava para o clímax. À medida que o número de espectadores aumentava de forma constante, o garoto destruiu o marco de seu país em pedaços com apenas um soco. Assim que o pedestal foi destruído, ele recebeu uma notificação do sistema dizendo que a conquista havia sido concluída. Então, olhando para a roupa rasgada, Suji disse que estava um pouco aliviada, tendo cumprido uma parte do seu plano de atrair um grande público. O rapaz falou sobre a cidadania da espada, o rei Yong-sen. Nesse mundo onde o jogo surgiu, também existia uma plataforma específica para transmissões de batalhas, chamada Battle.net Streaming Platform. Era uma das poucas plataformas de streaming, sem equivalentes ou rivais, considerando as condições para a conquista. O rapaz pensou mentalmente que, já que essa plataforma fazia parte da Battle.net, o número de espectadores, inscritos e visualizações o ajudaria a ganhar recompensas por conquistas após realizar um grande show para Song Ji-han. O genro do Rei da Espada não teria melhor oportunidade de conquistar todas as recompensas do que esta. No momento seguinte, duas notificações do sistema surgiram acima dele dizendo: você alcançou a conquista comum de coletar espectadores e a conquista comum de coletar 100.000 dislikes. Vendo o número considerável de conquistas que havia conseguido, Sung-ji se surpreendeu ao ouvir muitos dislikes em sua mente, como esperado. Ele nem pensava que Seiji-jin um dia seria útil. Ao ver os comentários de um dos espectadores que escreveu: como você teve coragem de destruir a estátua das duas espadas, que simboliza o Rei da Espada, e se ele não quiser voltar por causa disso, lembrou-se de um protetor de tela com duas espadas, recordando uma certa organização que ele odiava. O garoto acrescentou mentalmente que aquilo definitivamente vinha do fandom do Rei da Espada, o clube dos fãs ensandecidos de Yin, que levou Sayar à morte. Pensando em seu passado e em como as coisas aconteceram, Sung-ji disse mentalmente que essas pessoas eram as que mais apoiavam Yin, e que por isso, sua indignação e raiva cresceram com o tempo, ao ponto de começarem a atacar seu único parente. E, ao mesmo tempo, membros desse grupo repetiam incansavelmente que o Rei da Espada havia deixado o país por causa de sua filha rebelde. Passaram a perseguir a pobre garota. Repetiam que Yui precisava morrer para que ele voltasse, que deveriam destruí-la, acabar com ela e com todo o resto. Após esses eventos e relembrando o que aconteceu com sua sobrinha, Ji-han rangeu os dentes e disse em sua mente que eles precisavam de alguém para culpar e descontar sua raiva. No entanto, desta vez, tudo seria diferente. De pé, diante de uma plateia de milhões, depois do que fez com o pedestal da espada, o rapaz disse: espero que todos estejam me ouvindo com atenção agora. Em seguida, pensou que adoraria ser o alvo das emoções deles. Tendo atraído totalmente a atenção do público, Ji-han bateu com a mão nas espadas restantes, que ainda não haviam desmoronado, e então recebeu comentários como: seu desgraçado, pare de pedir pra gente te ouvir, você está destruindo patrimônio! Após concluir seu grande show com a destruição das espadas cruzadas, ele anunciou com confiança que Ito Ryuhei jamais retornaria. Ao mesmo tempo, começaram discussões acaloradas nos comentários sobre se aquele era ou não Song Ji-han, o garoto do treinamento da Liga de Bronze que só possuía bronze, e o que ele estava fazendo ali. Você ainda acha que ele é bronze? Depois que quebrou a estátua? Não ligo pra estátua, mas acho que os idiotas do fã-clube do Rei da Espada estão enlouquecendo agora. No momento seguinte, estendendo o celular com uma gravação de áudio para a câmera, Sanji disse: vou deixar vocês ouvirem a gravação de uma conversa entre Rui e sua filha, depois que ele decidiu aceitar a cidadania japonesa. Na sequência, o público geral ouviu a conversa telefônica em que a filha perguntava ao pai o que estava acontecendo e por que ele estava partindo tão de repente. Ele respondeu: me apaixonei. Ao ouvir a resposta do pai, Yoon-seiya exclamou, surpresa que tudo aquilo era por causa dela. E ao entender o motivo da mudança de GA, ela disse com raiva: que desgraçado. A gravação continuava. As pessoas ouviram a garota perguntar: você vai me deixar? Vai me abandonar sozinha? Ao que ele respondeu, e depois disso, o público escreveu que era verdade. E de repente, todos pararam de escrever no chat. Finalmente, a última frase da gravação foi reproduzida ao público geral, na qual o agora Rei da Espada, Ryuhei, disse a condição para a mulher em troca de seu amor. Após discussões intensas no chat sobre calúnia e discordância com as palavras dos membros do fã-clube do Rei da Espada, uma garota apareceu na câmera e disse: olá, eu sou Yoon-sia, filha do Rei da Espada. Continuando seu discurso diante de uma audiência de milhões, ela acrescentou: também fiquei chocada com essa situação, e estou aqui para
dizer algo a todos vocês. Meu pai deixou o Palácio da Espada para mim. Após ouvir isso, vários personagens comentaram: tenho inveja. Que tipo de pai ele era? Cuide de si mesma e esqueça dele. E então ela acrescentou, olhando diretamente para a câmera com olhos cheios de confiança: eu simplesmente não posso aceitar a herança de uma pessoa que abandonou seu país e sua família. Logo depois, seguindo o plano do tio, ela disse: por isso herdei o edifício e decidi doá-lo ao meu país. Após ouvir isso, os comentários começaram a pipocar. Ela é louca. Isso não me faz sentir melhor. Queria que ela tivesse me dado. Após o grande anúncio da doação do imóvel ao Estado, Yoon acrescentou: espero que essa doação seja de grande ajuda aos jogadores da Coreia. Ao mesmo tempo, Sung-jae, que estava atrás dela, começou a sorrir, malicioso, e ela disse: contarei os detalhes desse caso mais tarde. E agora, vamos voltar 30 minutos na conversa entre o garoto e sua sobrinha. Quando ouviu a proposta do tio, ela exclamou confusa: você quer que eu doe a casa? Começando a puxar a bochecha do rapaz para trazê-lo de volta à razão, Ozzy acrescentou: mas você nem parece bêbado. Ao que ele respondeu, secando a cabeça após o banho: isso doeu. Olhando para Sandy com olhos assustados, a garota perguntou: por que quer doar tudo o que temos? Você está louco? Logo após a resposta, o garoto virou o rosto de lado e disse: para ser sincero, tenho pouca fé de que consigo convencê-la, mas quem conseguiria? Ainda mais depois de pedir que ela não vendesse o prédio para alguém que juntou dinheiro a vida toda, e sim, simplesmente o doasse. Empurrando Saya para tomar a decisão, ele disse: confia em mim. Continuando a pressionar a garota, o menino pensava: preciso convencê-la a todo custo. Yoon-jin destruirá completamente a Coreia como representante do Japão. Lembrando dos comentários da live, Ji-han acrescentou mentalmente que a fúria dos coreanos era tão grande que o governo, fora de controle, não conseguia conter o descontentamento, por isso confiscou os bens de Yoon-se. Depois desse incidente, e que perdeu seu lar e para onde retornar, não suportou todas as ameaças e perseguições do fã-clube do Rei da Espada. Relembrando o passado que teve um fim trágico, o que aconteceu com sua sobrinha, ele pensou que foi por isso que ela tirou a própria vida. Continuando a pressioná-la para tomar uma decisão, Giesa pensou que, se a casa fosse tomada de qualquer forma, seria melhor doá-la e manter sua irmã segura. Fechando os olhos, o garoto disse nervosamente em pensamento: para ela, sou apenas um inútil e bêbado que vive em casa o dia inteiro. Não posso dizer que vim do futuro. Imediatamente, após esse pensamento, Esrai ouviu a garota dizer: tudo bem. Ao ouvir a resposta afirmativa, ele disse confuso: não ouvi. Sem entender por que ela concordou tão facilmente, o rapaz perguntou nervoso se ela tinha certeza. Ela concordou com o quê? Ela virou o rosto e respondeu: por que está perguntando? Foi você quem insistiu nisso. E então ele acrescentou: mas isso não é meio estúpido? Em resposta a todas as observações de seu único parente, a garota respondeu: você não é o tipo de pessoa que pediria algo assim sem motivo. E o mais importante, olhando para trás, sorrindo feliz, a garota acrescentou com confiança: fazia tempo que eu não via você tão confiante, tio. Suspirando aliviado após ouvir o que a garota disse em frente à câmera, Sung-jae se perguntou quem ela havia se tornado. Feliz por tudo estar saindo exatamente como havia planejado, Sung-jae olhou para a sobrinha e pensou: isso é incrível. Imediatamente após o anúncio da doação do prédio ao Estado, surgiram muitos comentários como: senhorita Sia, você foi enganada. Esse cara é um golpista. Song Ji-han é definitivamente o genro do Rei da Espada. Talvez ele seja um espião do Japão. Observando a reação das pessoas que ficaram do lado da garota, o rapaz pensou: isso está ótimo. Continuem me atacando. Se é assim que as coisas vão, então não haverá reclamações contra Sia. Ele só precisava pregar o último prego na tampa daquele caixão. E em seguida foi até a cela e falou com Jin, que estava em frente à sua sobrinha. Acrescentou com confiança, tentando atrair a atenção do público: sinceramente, acho que fiz um ótimo trabalho. Continuando a desviar a fúria do fã-clube para si mesmo, ele disse que justificava suas ações, dizendo que a mulher era sua esposa, mas quem o conhece sabe que ele não passa de uma casca vazia. Depois de ouvir as palavras de Han, a garota exclamou nervosamente para seu tio, e então se perguntou se eles não tinham combinado de dizer aquilo, ignorando o apelo da sobrinha para que parassem. O garoto segurou a manga do terno rasgado e disse: você realmente acha que não percebemos que você fugiu para o Japão porque não conseguia lidar com isso aqui? Em resposta a essa afirmação, um dos fãs do clube escreveu nos comentários: Song Ji-han siga as palavras. Song Ji-han de bronze declara que Yin é um lugar vazio, um bicho-papão. Ao mesmo tempo, Lee Ha-young, junto de seu companheiro, foi mergulhada em choque. Após suas declarações impactantes, que chocaram todos os espectadores, o rapaz rasgou a manga e acrescentou com firmeza: aproveite sua estadia no Japão, fazendo uma cara de raiva para a câmera, direcionada ao traidor odiado Song-ji, e completou: tudo porque logo nos encontraremos e eu vou te destruir. Depois que a transmissão acabou e tudo foi dito, Ji-han trocava de roupa em casa, questionando se realmente era necessário ter ido tão longe.
longe. Enquanto continuava a ler os comentários do vídeo, a garota comentou que agora todos os japoneses e coreanos estavam expressando sua insatisfação, ao que ele respondeu com confiança: está tudo bem, não preste atenção neles ou vai acabar nervosa com bobagens. Mais uma vez, ouvindo as palavras do tio, a garota se surpreendeu e disse: você está diferente, como se tivesse mudado da noite pro dia. Ao ouvir o comentário de sua sobrinha, G coçou a bochecha constrangido e pensou: ela percebeu, mas eu não conseguiria agir normalmente depois de morrer e voltar no tempo. Continuando a conversa com a garota, Jihan disse: eu parecia um homem preguiçoso que só bebia o dia todo. Ao que Sia respondeu: por que você pensaria isso? Mesmo que seja verdade. Nesse momento, a campainha tocou. Ao ouvir alguém na porta, a garota perguntou surpresa quem poderia ser. Imediatamente após enfiar as mãos nos bolsos, Sung G disse: não esperava que fosse acontecer tão rápido. E então ouviu a voz preocupada de Ichi-si, exclamando: não me diga que vieram te buscar? Em resposta, o rapaz apenas sorriu e disse com confiança: não se preocupe, não é o que você está pensando. E completou: bem, vamos ver. Enquanto isso, em algum lugar de Tóquio, Japão, Young Saijin não conseguia se acalmar depois do que aconteceu na live. Assistindo ao noticiário em japonês, ele via as relações entre a Coreia e o Japão se deteriorando, porque o Rei da Espada havia adquirido outra cidadania. Acho que ficarão muito desapontados por perder seu melhor jogador. Ele era duramente criticado por ter tomado tal atitude por causa de uma mulher, e todos queriam saber o quão bonita ela era. Mas o problema é que o genro do Sr. Rukai o provocou na live, e me pergunto como o Rei da Espada vai reagir a tudo isso. Nada inesperado. Seu genro é o retrato da raiva de todos os coreanos. Após ver as notícias, ouvindo a pergunta da esposa, Isgin respondeu: não, você acordou naquela hora e disse que, depois de tal choque, era difícil voltar a dormir. Sage, Idi, estou preocupada por você ter que passar por tais dificuldades. Em resposta, o homem disse para Shiru: você não precisa mais me chamar de Sage-in, e insistiu que sua vida passada não deveria mais ser mencionada. O homem completou: assumi outro nome. Ao que, abraçando-o por trás, a mulher respondeu: não, você está enganado, apertando seu amado. Durante o abraço, Shiru disse: Wiwa Ijin, o jogador número 1 da Coreia, o Rei da Espada. Ijin, ao ouvir o que sua amada acabara de dizer, o homem olhou para trás e disse empolgado para Shiro, e ela respondeu que a verdade não podia ser apagada. Começaram a se beijar apaixonadamente. Ela, a mulher que conseguiu fazê-lo trair seu país, e disse com confiança: você é meu Yin. Ao mesmo tempo, abrindo a porta da frente para receber o convidado, Jihan sorriu de forma astuta e disse: seja bem-vindo. Ao ser convidado a entrar, o visitante tirou os sapatos e disse: obrigado. Por favor, me perdoe pela intromissão, mas tenho a sensação de que você esperava a minha visita. Em resposta à pergunta do homem que estava na porta da casa de Sung G, ele respondeu: não, de jeito nenhum, mas eu sabia que o governo certamente interviria se fosse algo importante. Olhando para o homem que representava o governo sul-coreano, o gerente do departamento da Battle.net, Park Young-sik, o garoto disse: por favor, entre. Park Young-sik, apontando um local para sentar, foi recebido com: pode entrar. E então, ele pensou consigo mesmo: depois que Young Sain saiu, o departamento dele parou de vir até nós. No entanto, foi essa pessoa que continuou a garantir que Sia e eu fôssemos considerados. Ao ver quem havia vindo visitá-los, a garota nervosamente respondeu ao cumprimento do marido: seja bem-vindo. Depois de convidar o homem para entrar, o garoto fechou a porta e sorriu de forma astuta, pensando: agora que tudo está pronto, posso pegar o que preciso. Tomando café com a filha do antigo representante, o gerente da firma disse: assisti ao programa. Foi bem brutal. O governo aceitou o fato de que não traremos o Rei da Espada de volta. Ao ouvir isso, Jihan pensou descontente. Entenderam então? Em seguida, o gerente acrescentou: mas não podemos deixar os cidadãos saberem disso tão rápido. Continuando a contornar o assunto principal, Park Young-sik disse que uma batalha entre a Coreia e o Japão ocorreria em breve. Antes que pudesse terminar, Sung-ji perguntou: por que não vamos direto ao ponto? Logo após essa sugestão, o garoto completou: vocês querem que eu recuse a doação do palácio, certo? Porque isso significaria admitir que o rei não voltará. Ao ouvir a pergunta do rapaz sentado à sua frente, o gerente se surpreendeu com a precisão do palpite. No momento seguinte, ao relembrar o passado quando conheceu essa pessoa, Park Young-sik pensou: esse é exatamente o mesmo fracassado de antes, desempregado e viciado em jogos. Após refletir, ele acrescentou: você está absolutamente certo. Ainda não perdemos a esperança de seu retorno. Estamos te oferecendo o cargo de gerente contratual em vez da doação. Ao ouvir a proposta, a garota se surpreendeu, pensando: que jogada. E então, Sung-ji disse: eles são espertos. Querem me colocar no controle da administração até que o verdadeiro dono retorne. Refletindo sobre a decisão certa, depois da proposta, o rapaz perguntou se a casa voltaria ao dono original
quando ele retornasse. Ao que Park Young-sik respondeu: "Você está absolutamente certo." Em seguida, tirando um envelope com o contrato da pasta e entregando ao garoto, o gerente completou: "Seria ótimo se você ficasse no Palácio da Espada." Enquanto o rapaz relia o contrato, o homem disse: "Todos os termos são favoráveis para ambos os lados. Então leia e pense com calma." Ao mesmo tempo, Ji-han pensou: eles entenderam a situação. Continuando a ler os detalhes do acordo, acrescentou mentalmente: "Eu ia entregar tudo, mas se querem algo a mais, isso é ainda melhor para mim." Imediatamente após concluir seus pensamentos, colocou o contrato na mesa e o pressionou contra ela, dizendo com confiança: "Entendi. Nós também gostaríamos de pedir um favor." E então se ouviu o pedido. Ao testemunhar as palavras de seu tio, Young-seja disse surpresa: "E eu também apareci depois disso." Ji-han então afirmou com firmeza: "O fato é, ao mesmo tempo, um grande número de jogadores recebeu uma notificação dizendo que a Golden Light havia iniciado sua transmissão ao vivo, e ao entrarem nela, os espectadores começaram a comentar animados: 'Oi, você tá fazendo stream de novo?' E onde ele tinha subido dessa vez? No topo da estátua do Coliseu. Rindo sem parar, o cara que atraía a plateia disse: 'Bem-vindos à minha live', girando a câmera até o lugar onde estava. Dessa vez, a luz dourada falou: 'Hoje voltamos ao Coliseu ensanguentado e empoeirado.' Pulando da cabeça da estátua e indo até o centro do campo, ele acrescentou com confiança ao vivo: 'O especialista em viagens voltou para vocês', sorrindo com empolgação. Depois de gravar sua aterrissagem, que nem foi tão impressionante, um dos comentaristas se espantou e digitou: 'Ele tá de cueca ou algo assim?' Logo depois, o sujeito se levantou e, cheio de confiança, jogou um brilho dourado para a câmera. Em seguida, recebeu uma doação com a mensagem: 'Acaba com esses idiotas de bronze.' Vendo que tinha acabado de ganhar seu primeiro dinheiro da live, ele começou a dançar e gritou animado: 'Deuses, recebo isso como sinal do seu favor. Vou dançar pra vocês como a Zero Two. Ah, essa trend tá morta." Enquanto o streamer fazia essas bobagens, seus espectadores comentavam o quanto achavam essa moda nojenta. Mas os outros participantes da competição, que também estavam no Coliseu, estavam ainda menos felizes. Rangendo os dentes de ódio, um deles resmungou: "Merda." Outro, chorando, completou: "Droga, eu rezei pra ele ser atropelado." De novo, esse filho da mãe. Ele era um jogador bem conhecido em vários círculos. Além de streamer famoso pela luz dourada, era conhecido pela aparência chamativa e hiperatividade, mas desde o começo não passava de um palhaço. Antigamente, era respeitado na Liga Dourada, até decidir descer pro bronze, dizendo que queria explorar as profundezas do mar. O jogo em si não o interessava, só queria se divertir. Era só um maníaco espacial. Mesmo com características e equipamentos de nível dourado, se jogava no fundo do mar com as criaturas. Sorrindo feito louco, ele disse: "Nossa, a vida ferve aqui embaixo." Sua diversão era vencer e humilhar jogadores mais fracos. Ao mesmo tempo, ele comentou surpreso: "Acho que nem sou tão canalha assim." Mas os jogadores de bronze o consideravam um psicopata. Quando se cansou de ficar parado, sacou a espada e gritou: "Chega de papo furado! Vamos decidir quem será a primeira vítima. Vamos ver." De repente, ao procurar um alvo para sua live, a luz dourada notou alguém conhecido e disparou. Mesmo conteúdo de sempre. Correndo até o cara que chamou sua atenção, ele gritou: "Sun Ji-han!" Apontando o microfone para Ji-han, exclamou: "Quero te entrevistar." Ao ouvir o pedido, Ji-han pensou: "Que diabos?" E o outro continuou: "Luz dourada, genro do Rei da Espada, melhor jogador de bronze, destruidor das duas estátuas de espada. Você tem muitos apelidos ultimamente. Todo mundo quer saber de você." Ouvindo aquilo, Ji-han virou a cabeça e pensou: "É um streamer do BattleTube, barulhento. Aliás, faltam poucas conquistas para eu chegar lá também." No momento seguinte, abriu sua janela do sistema, ativou sua própria live e pensou: "Preciso aumentar meus views." Mostrando um gesto ofensivo para a lente, a luz dourada comentou com desprezo: "Uau, as pessoas estão me ignorando." Logo em seguida, vários comentários apareceram na live dele: "Ei, parece que o outro também começou uma transmissão. Bora ver." Ele pensou confuso: "Merda, fiz propaganda de graça." Desesperado com a própria burrada, pensou: "As pessoas têm que assistir a minha stream, não a dele." Subitamente, surgiu uma notificação diante dele: "Um espectador te deu a missão de derrotar Sung Ji-han e garantir que ele fique em último lugar. Recompensa: 2.000 pontos de equipamento." Ao ver isso, pensou: "Cada ponto vale 1.000 won. Isso dá 2 milhões. Em seguida, mais 2 comentários apareceram: "Luz dourada, por favor, acabe com o Sung Ji-han. Pelo fandom do Rei da Espada, aumentaremos a recompensa." Vendo os comentários, o streamer ficou surpreso com o fandom do Rei da Espada, enquanto novos espectadores com o mesmo avatar surgiam, aumentando a oferta. Ele murmurou: "Eu sabia que odiavam o Sung Ji-han, mas não tanto assim." Logo depois, dezenas de notificações diziam: "Recompensa aumentada." Ele ficou chocado. Estão mesmo apostando tudo na queda de um jogador de bronze. A luz dourada
espada levou a mão à boca, espantado, e pensou: já está em 40 mil, vai chegar a 50 se continuar assim. No instante seguinte, os donates pararam e uma notificação do sistema avisou que o jogo havia começado. Vendo que a soma parou em 42.713 pontos, a luz dourada desabou no chão e gritou de frustração, cobrindo o rosto. Desapontado, ele disse: 50 mil não é o bastante. Ouvindo esse lamento vindo do que era a esperança deles, um dos membros do fã-clube do Rei da Espada escreveu: derrote o Song Ji-han e eu adiciono mais 10 mil pontos. Diante da promessa, o cara sentiu um surto de motivação, agarrou sua espada e disse com firmeza: sua determinação foi passada para mim. O streamer famoso olhou para o oponente e declarou com confiança: pode começar a se desesperar. Assumindo posição de combate, preparou um ataque surpresa poderoso para liquidar o alvo e garantir a recompensa. Luz dourada em mim agora. Ativou a habilidade de carga, que acelera o corpo e permite avançar em velocidade extrema. O lutador disse: hora de acabar com seu jogo. Correndo até o alvo, que estava de costas, gritou em frenesi: serei sua morte pessoal! No último segundo antes do golpe, Sung Ji-han reagiu e conseguiu bloquear o ataque com o pilão com que havia chegado ao coliseu. Quando viu sua espada ricochetear e voltar, o streamer exclamou: o que foi isso? Olhando para o pilão de Rank D nas mãos, Ji-han comentou: espada linda e resistente. No momento seguinte, enfiou a mão no bolso interno com a outra mão livre e completou: vou lutar com o que eu tiver. Puxando outra arma que completava o conjunto de utensílios de cozinha, afirmou com confiança: se você tem uma espada, eu também tenho. Ao ativar o poder sagrado no facão, um artefato divino, declarou: então vamos fazer do mesmo jeito. Com alguns golpes, Ji-han destruiu completamente o inimigo, sem lhe dar chance. Após o curto embate contra o oponente poderoso, uma notificação do sistema apareceu. O jogador Sung Ji-han fez o primeiro abate, 100 pontos de conquista ganhos. Ao ver isso, Ji-han olhou para a faca com que tinha vencido e pensou: faz tempo que não cozinho nada. No instante seguinte, atrás do inimigo, a luz dourada gritou: sou a luz dourada, ressuscitado por todos vocês. A ressurreição foi possível graças ao artefato Cruz da Ressurreição, que permite reviver uma vez e não pode ser usado em ligas nacionais ou batalhas de guilda. Logo após voltar à vida, ele pôs a mão na cabeça e disse constrangido: droga, por minha distração, muitos se decepcionaram, mas esperem um pouco, logo vou me vingar do Song Ji-han. Antes que pudesse terminar a frase, sentiu algo estranho. Alguém o observava. No mesmo instante, seu oponente estava bem atrás dele. Percebendo a situação, o garoto começou a virar os olhos lentamente, nervoso. Quando Ji-han apareceu no campo de visão, ele ficou visivelmente tenso. Logo após uma nova sequência de golpes, Ji-han o derrotou mais uma vez. E uma nova notificação apareceu. O jogador Sung Ji-han fez um double kill. Depois da vitória, Ji-han olhou para trás e pensou: faz tempo que não vejo ninguém usando isso. No futuro, ninguém vai reviver, não por causa de penalidades, mas porque a posição de ressuscitado é vulnerável. No instante seguinte, voltou o olhar para a tribuna onde estavam os espectadores e pensou: hoje o clima tá mais tenso, talvez porque os observadores vieram ver o início da batalha. Olhando atentamente para os inimigos que vieram assistir ao treino, ele completou mentalmente: hoje são elfos. Fixando o olhar nos recém-chegados, murmurou: esses desgraçados me fazem tremer. Foram peça-chave na queda da humanidade. Em seguida, voltando os olhos para o campo, concluiu: eu planejava lidar com eles mais tarde, mas agora tenho que focar em coisas mais urgentes. Olhando ao redor, percebeu que todos os inimigos mantinham distância, e então se espantou ao ouvir: me consideram um pária. No instante seguinte, todos os lutadores presentes na arena começaram a fugir aos gritos, fazendo um barulho apavorado. Enquanto corria do monstro, um dos jogadores gritou: agora não é hora de lutar entre a gente, vamos fugir! Logo em seguida, outro completou: Song Ji-han, até o cara da Golden League perdeu. Percebendo o motivo da fuga geral dos inimigos na arena, Han suspirou fundo e pensou: agora vai ser bem mais difícil acabar com eles. No instante seguinte, ergueu sua arma e disse: finalmente encontrei os itens sagrados de Rank D, então preciso participar mais das batalhas para ativar as condições de uso. Nesse momento, ao ouvir um som estranho perto dele, o garoto olhou adiante e disse surpreso: mas que diabos é isso? Logo em seguida, recebeu uma notificação do sistema: conquiste os Goblins. Derrote todos que estão ao redor do campeão Goblin. Foi então que viu uma multidão de monstros se aproximando. Apesar disso, ele até ficou satisfeito com a situação. Pouco depois de iniciar a caçada, ao alcançar um dos inimigos, ouviu o monstro gritar: me salva! Mas ninguém o ajudaria. Para não chamar atenção, o garoto acertou a cabeça do monstro com um pilão, apagando-o na hora. Em seguida, cravou sua faca no peito do inimigo com poder sagrado. Quando o último monstro caiu, Ji-han recebeu notificações dizendo que as condições para usar os itens sagrados foram cumpridas.
Os itens do conjunto culinário de Dran foram ativados juntos, pensou. Então era assim que se usava. Só imaginei como combinar os dois. Mentalmente concluiu. Tem que bater na cabeça com um e perfurar o coração com o outro. Como são do mesmo conjunto, tem uma ordem certa de uso. Logo depois, ao olhar ao redor, já dominando bem a tática com suas armas, pensou. Ainda bem que entendi isso antes do fim da luta. Quando a poeira baixou, ele viu que todos os goblins haviam sido derrotados e murmurou frustrado. Mas perdi tempo demais. Se tivesse aprendido antes, dava para matar mais uns 2. Mesmo decepcionado com o tempo perdido treinando, notou que ainda havia inimigos vivos. Na sua frente, o último inimigo permanecia de pé. Uma nova notificação apareceu. Campeão Goblin, diferente dos goblins normais de 1 metro. Os campeões têm 3 metros e mais força física e mental. Jihan comentou. Descrição longa, mas, mesmo com toda a explicação, derrubou o gigante com um único golpe de pilão na cabeça. Na sequência, pegou a faca de cozinha para finalizar o combo. Com confiança, Sonjé comentou. Mas pra que tanto drama? Depois de perfurar o coração do adversário, Jihan disse com firmeza. Era só alto. Com o último inimigo derrotado, ele recebeu notificações do sistema. Missão concluída. Você derrotou os goblins. Ganhou 500 pontos de conquista. Ganhou um ponto de poder divino. Ao ver que suas armas caíram um rank, o garoto pensou. Ainda tão no rank E. Dá pra acumular mais pontos de poder divino, mas não são boas pra matar monstros. Em seguida, olhou para os outros jogadores no campo e comentou. Hora de caçar jogadores, mas estão meio longe. Analisando a distância entre ele e os adversários, o garoto arregaçou a manga direita e disse. Vai ser meio chato, mas fazer o quê? Logo depois, completou. Se não querem vir até mim, então eu vou até eles. Seu corpo brilhou com uma aura de chamas azuis e ele seguiu com firmeza na direção dos demais oponentes que lutavam ali por perto. Ao mesmo tempo, em um apartamento, no bairro de Gangnam, em Seul, próximo à estação Is, a casa do famoso streamer Golden Light estremeceu com um estrondo. Assistindo a própria live e lendo os comentários, ele exclamou irritado. Agora estão falando de mim? Até pouco tempo estavam puxando meu saco. Ser streamer talentoso não é fácil. Sou fraco? Ele é que é absurdamente forte. Vocês nem veem os vídeos de análise? Mudando para o vídeo com as estatísticas, ele apontou para um painel. Força 33, destreza 37, HP 36, OM 34 e gritou. Esses são os atributos dele contra os goblins. Média de 35. Logo depois, encostou a cabeça na mesa e desabafou. Na Bronze League tem no máximo 20 pessoas. Como ele conseguiu isso tudo? É só um trapaceiro. Enquanto tentava se consolar, ouviu um grito vindo da transmissão e, curioso, levantou o rosto. Na tela, apareceu uma notificação de que o jogador Son Jihan havia sido morto. Mas ao continuar assistindo, viu o garoto eliminar todos os inimigos com facilidade. Surpreso, murmurou. Que tipo de jogador é esse? Ao repetir a combinação de ataque, Jihan recebeu uma nova notificação do sistema. O jogador Son Jihan conseguiu uma eliminação dupla. Durante a live, os comentários explodiram. É arte. Como alguém consegue derrotar 4 no ar? Vendo que a ameaça agora era ele, um jogador gritou apavorado. Não é hora de brigar! Me dá buff, seu idiota. Você tem os itens. Ao que uma jogadora retrucou. Idiota é você, com essa besta. Quando os reforços começaram a surtir efeito, um jogador, agora aliado de outro oponente, gritou para Jihan. Ei, trapaceiro! Disparou vários tiros rápidos com sua besta e declarou com firmeza. Já chega! Cai fora! Mas mesmo com várias flechas voando, o garoto lidou com todas com facilidade. Ao verem que o ataque conjunto falhou, os 2 jogadores que provocaram o monstro riram histericamente. No instante seguinte, ao derrotar os 2 jogadores imprudentes, Jihan recebeu uma nova notificação. O jogador Song Jihan conseguiu uma dupla eliminação. Logo depois da batalha, o sistema enviou outra mensagem. Itens do conjunto culinário de Eran usados juntos. Você recebeu um ponto de poder divino. O rank dos itens foi reduzido. Em seguida, outra notificação. Conquista oculta, consiga 10 destruições no Coliseu e receba 5.000 pontos de conquista. Diante disso, Jihan pensou. Poder divino e pontos de conquista. Conseguiu o que queria. Mas mesmo com as recompensas, ele suspirou. Ainda é pouco. Preciso de algo maior. Nesse instante surgiu mais uma notificação. Missão épica. Entre os espectadores do Coliseu, encontre a Rainha das Sombras e provoque-a. Surpreso, ele gritou. Missão épica! Ao ver o alto nível da missão, ficou espantado. Uma missão dessas na Bronze League? Mas o que mais o chocou foi a recompensa. 50.000 pontos de conquista e o interesse da constelação da Rainha das Sombras. Logo pensou. A constelação se interessou. Uma constelação é um ser absoluto, representante de uma estrela e também uma criatura divina no Battlestar. Se uma dessas se interessa por mim, isso só pode significar
verificar uma coisa. Ela pode se tornar minha patrocinadora, e isso ajuda a conseguir habilidades, que normalmente são bem difíceis de obter. Lembrando disso, pensou, o que só acontece na Diamond League tá rolando comigo agora. Erguendo a cabeça do chão da arena, disse em silêncio, preciso concluir essa missão a qualquer custo. Se eu atrair uma constelação, outras vão me notar também. Correndo os olhos pelas arquibancadas, pensou nervoso. Será que vou conseguir encontrar ela? Ao notar alguns espectadores olhando fixamente para ele, Ji-Han pensou. No meio de tantos elfos, observando os diversos representantes de outras raças focados nele, acrescentou em silêncio, a Rainha das Sombras. Enquanto isso, na internet, as discussões sobre o novo recorde de 10 eliminações de Song Ji-Han no Coliseu já estavam pegando fogo. Esse feito superou a pontuação de Yoon-jin, e a notícia se espalhou como incêndio. Isso rendeu ao garoto cerca de 10 mil novos inscritos e 4 mil espectadores fixos. Aqueles que eram fãs do Rei da Espada e torciam contra Song Ji-Han acabaram se tornando apoiadores. Toda a raiva agora era voltada ao Golden Ray. Sob seus vídeos, começaram a surgir comentários como um cara da Bronze League derrotou alguém da Golden League? Ou, espero que você tente algo, Golden Ray. Ao ler os comentários cada vez mais críticos, o streamer murmurou nervoso. Tô ferrado, minha reputação só afunda a cada minuto. No instante seguinte, levantou-se da cadeira e declarou, com confiança. Mas não tem mais o que fazer. Desde o momento em que ergueu a mão, o Raio Dourado declarou com confiança. Também estou do lado do Song-han. Você tem um novo fantasma. O Raio Dourado sonha em ser o editor do Song-han. Eu vou fazer seu canal de batalhas bombar. Ao ouvir isso, a plateia ficou surpresa, sem entender o que aquilo significava ou o que Song Ji-han estava pensando. Depois da competição no Kosum, Isia exclamou impressionada. Uau! O que foi que eu acabei de ver? Continuando a encarar o tio enquanto ele tomava água ao voltar, ela perguntou, quando foi que você ficou tão forte? No momento seguinte, voltou os olhos pra TV e comentou, fico com pena dos outros. É como uma praga no mundo. E completou com ironia, você soa como um babaca. Logo depois do comentário da garota, ela perguntou surpresa, quantos jogadores quiseram doar? Por que você bloqueou a doação daquela forma? Ao abrir o canal, ele respondeu meio sem jeito, ah, foi mal. Esqueci de configurar isso. Ao ouvir os planos do tio, Yoon disse, se você tá começando agora, por que não aumenta o valor mínimo? Dando mais instruções, a garota explicou que seria difícil se as doações viessem uma atrás da outra. Ji-han respondeu com precisão, vou definir um mínimo de 10 mil pontos por equipamento. Ao que ela rebateu, isso mesmo, 1.000.001. Enquanto isso, Xiang-ji, sentado na cadeira, pensava em algo muito mais sério. Se perguntava se ainda não era o suficiente. Refletindo sobre como cumprir a missão, o rapaz disse mentalmente, uma missão épica, quer dizer que eu preciso encontrar e provocar a Rainha das Sombras. No instante seguinte, ao lembrar da quantidade de elfos nas arquibancadas, ele pensou, só não descobri como encontrar ela no meio de tantos espectadores. De repente, seus pensamentos foram interrompidos por alguém perguntando se queria ajuda. Virando o rosto na direção da sobrinha, Ji-han ouviu ela dizer sorrindo, você sempre faz essa cara quando algo dá errado. Me conta que eu te ajudo. Ao ouvir a oferta, Ji-han sorriu gentilmente, pensando em como ela parecia com sua irmã. Logo após lembrar da pessoa, ele murmurou, bem, vamos ver como você lida com isso. E disse em voz alta, tenho uma missão, encontrar a Rainha das Sombras no Coliseu. A garota, surpresa, perguntou, quem é a Rainha das Sombras? Ji-han respondeu, não sei, só sei que ela está na plateia. Seiya comentou, que missão estranha e inspirada, exclamou animada. Vou vasculhar o jogo até achar ela. Song-ji respondeu, vou esperar notícias, enquanto saía do cômodo. Depois de passar a responsabilidade da busca, o rapaz pensou, sinto mal por pedir ajuda. Ao fechar a porta, já no próprio quarto, ele murmurou, é como procurar uma agulha no palheiro. Suspirando aliviado, disse, tenho orgulho dela. E concluiu com carinho, tenho certeza de que ela quer ajudar de verdade. Só posso agradecer. Logo em seguida, ao abrir a janela do sistema que exibia suas classes, o garoto disse, enquanto tiver tempo, começando algo que vinha adiando há muito tempo, ele afirmou com convicção, hora de fazer o que já devia. E então, recebeu uma notificação do sistema. Podia adicionar uma classe nova. Depois de subir um slot extra de classe para o segundo nível na loja de habilidades, Ji-han pensou, comprei uma sala de aula extra com os pontos que juntei. Agora posso adicionar outra classe. Ao abrir a lista de classes disponíveis, disse pensativo, dessa vez, vou escolher. Apontando para a faixa onde se lia Mago, ele declarou com firmeza, Mago. Assim que escolheu a nova classe, foi envolto por uma aura mágica e uma notificação apareceu dizendo, você adicionou a classe Mago. Sentindo os novos poderes, Song-ji levou a mão ao peito e murmurou, reflexivo, sinto uma força nova vindo do meu coração, diferente da divina. Ao recordar os motivos por trás da decisão, ele pensou, preciso tentar.
contar. O motivo de ter escolhido a classe Mago, depois de ser um suporte, é essa característica única. Após receber 2 registros especiais, vivenciando algo que antes só ouvira falar, o garoto percebeu que tinha conseguido o que queria e falou com convicção. Uma vez, em uma vida passada, durante uma bebida, tive uma conversa com o barão. Ele ouviu Ji-han, que estava triste por tentar se afastar da própria guilda. O garoto respondeu: Senhor, até quando vai continuar dizendo isso? O mestre da guilda replicou: Se tivesse conseguido sua cidadania um pouco antes, eu teria te reconhecido como americano e te tratado melhor. Toda vez que se embriagava, o barão compartilhava empolgado. Naquela noite, o mestre da guilda disse: Acho que um dia vamos nos aproximar. Usando magia para segurar a garrafa e esvaziar o copo ao mesmo tempo, o homem comentou: Quando eu conseguir o poder. Quando o mestre Ji-han ouviu aquilo, perguntou: Está falando do poder? E ele respondeu surpreso: Não te contei isso? Focando o olhar em Bina, Ji-han sentiu o poder, uma característica que surge quando a energia divina e a mana se combinam perfeitamente. O líder, bêbado e sem filtrar o que dizia, continuou: Isso é muito difícil de conseguir. Só eu sou um jogador com 2 classes. Com 2 classes de suporte, e agora como mago, o barão disse com confiança: Só eu posso usar esse poder, porque tenho 2 janelas de status. Enquanto relaxava com uma bebida em casa, o mestre ouviu de Ji-han: Não há mais requisitos para conseguir isso. E ele respondeu: Você precisa ter mais de 10 pontos de poder divino. Song-ji rebateu: Não sou americano. Posso conseguir algo assim? O barão animado respondeu: Ninguém mais tem 2 classes além de mim. Mesmo se o mundo soubesse, nada mudaria. Lembrando daquela conversa, o rapaz pensou: Ele foi bem grosseiro, mas eu não ousei contrariá-lo. Mas uma coisa era certa: o fato de o barão ser o único com um poder superior ao divino era verdade. Depois de receber o 2º grau, o garoto pensou: Mas isso foi antes. Tentando manter o poder só para si, sentindo muita dor, ele murmurou: Eu sei quais são as condições. Essa característica levou o barão ao topo do mundo, mesmo sem dominar totalmente. Preciso dominá-la para vencer os desafios que vêm por aí. Mesmo com dor, pensou: Preciso resistir. Preciso concentrar o poder divino nas minhas mãos. Traçando um plano mental para aprimorar o controle da habilidade, ele acrescentou: E direcionar a mana que vem do meu coração. Com a mão envolta em uma esfera de energia, ele se concentrou. Preciso focar para que nada escape. No momento em que sentiu que estava conseguindo, sorriu nervoso e disse: Consegui. Mas antes de terminar a frase, perdeu a concentração por 1 segundo e foi arremessado pela porta. Depois de uma queda feia, segurou a cabeça e gemeu de dor. Sentado, pensou em como poderia dominar aquele poder. Não posso simplesmente segurar isso com as mãos. O que devo fazer? Encostado à porta após o fracasso, refletiu: Talvez eu precise aumentar minha reserva de mana. Mas percebeu que já estava esgotada desde a primeira tentativa. Ergueu a mão de novo e pensou: Será que dá para combinar as 2 energias nas mãos e segurá-las para sempre? Mas logo percebeu: segurar para sempre não é uma opção. Chegando a uma conclusão lógica, murmurou em pensamento: Eu não preciso segurar. Fechando os olhos para se concentrar mais e melhorar sua imaginação, refletiu sobre como usar essa energia corretamente. Imaginou que dava para movimentá-la dentro do corpo. Conduzindo a energia em pensamento, Ji-han disse: Puxar o poder divino da parte superior do Dion, combinar com a mana da parte central e segurá-los com a força da parte inferior, misturando diferentes tipos de magia numa só tentativa de alcançar o equilíbrio ideal. E pensou: Se elas se misturarem e atingirem a forma perfeita, posso comprimir tudo nesse estado. Mas assim que misturou com força diferentes tipos de magia, recebeu uma notificação do sistema: Você está tentando combinar os 3 Dion. A energia envolveu seu corpo todo, causando uma dor insuportável. Começou a gemer de dor, enquanto outra mensagem surgia: Você está tentando combinar os 3 Dion. Logo em seguida, apareceu um alerta: O jogador excedeu o limite. Situação de risco de vida detectada. Ao mesmo tempo, Young-seiya ouviu gritos estranhos vindos do quarto do tio e se levantou de um salto. E agora, para explicar o que está acontecendo e o que ele está tentando fazer. Esse procedimento se chama a unificação dos 3 DT Sung. Ji-han tentou fundir o poder divino e a mana para usar essa força, e inconscientemente acabou adicionando o poder de combate à mistura. No entanto, as condições para realizar a combinação dos 3 Dante eram extremamente rigorosas. Era necessário dominar perfeitamente cada uma das 3 energias, já que cada uma tem uma natureza única, mas as exigências não paravam por aí. Além do domínio absoluto das características, os atributos também precisavam ser iguais ou superiores a 100 pontos. Se alguém tentasse essa fusão sem a preparação adequada, havia uma boa chance de que o audacioso perdesse a vida no processo. Sons estranhos e fora do lugar ecoaram pela casa. A sobrinha, que estava focada em outra tarefa, se distraiu com o barulho. Pensando nervosa que tinha ouvido um grito vindo do quarto do tio, correu até lá, aflita, para ver se ele estava bem. A garota gritou desesperada: Tio, o que está acontecendo? Quando abriu a porta
do quarto, soltou outro grito, dessa vez tomado pelo medo. Mas assim que viu que ele estava vivo e aparentemente bem, respirou fundo, aliviada. Foi até a cozinha, pegou uma tigela com água fria e algumas toalhas para cuidar dele. Ao voltar, C comentou com ironia: "Você estava gritando desse jeito só por causa de uma dor de cabeça?" Ao que ele respondeu: "Sim." Então, a garota completou: "E como é que você melhorou tão rápido?" Depois de tirar a compressa fria da testa dele, Song-ji virou o rosto pro lado e disse: "O corpo humano é mesmo surpreendente." Mas sua sobrinha respondeu com um olhar sério e nada satisfeito. Ao ouvir isso, ele ficou sem jeito e murmurou: "Desculpa, não quis te deixar bravo." Cobrindo o rosto com as mãos, a menina começou a chorar. Enquanto enxugava as lágrimas, disse com a voz embargada: "Fiquei com muito medo. Pensei que algo horrível tivesse acontecido com você." Ao ouvir as palavras aflitas da sobrinha, o rapaz respondeu: "Eu fui descuidado. Devia ter pensado na ceia." Depois de um tempo, a garota parou de chorar e limpou os últimos vestígios das lágrimas. Com a voz mais calma, perguntou: "Então, tá tudo bem com você?" Em resposta, Ji-han colocou o braço em volta do pescoço dela, de um jeito meio sem graça, e disse: "Tá sim." Sentindo-se culpado pelo que tinha feito, ele acrescentou: "Desculpa ter te deixado preocupada." Ao ouvir isso, a garota olhou para ele, meio confusa. Logo depois, Isseiya, tentando quebrar o clima tenso, cutucou o peito do tio e exclamou com um sorriso: "Ah, deixa disso, eu não tô preocupada. Você mesmo disse que tá tudo bem." Se levantando do assento, e agora, mais tranquila, ela completou: "Então vou continuar procurando a Rainha das Sombras." Ao ouvir as palavras da sobrinha, Ji-han respondeu com um tom abatido: "Tá bom, obrigado." Enquanto ela voltava pro quarto, Ji-han soltou um suspiro aliviado. Pensou que talvez fosse melhor não mostrar suas fraquezas a ela. Logo em seguida, olhou para a notificação do sistema, que dizia que ele havia falhado na tentativa de fundir os três.